Fala, galera. João de Andrade Neto, Vitor Vilar. Vitor Vilar, saudade de você, viu? Faz tempo que a gente não grava junto. Acho que Saudade, live é a cara. primeira que a gente tá fazendo junto aqui. Exatamente, a Vamos primeira embora. live. Todo Seja mundo de banho tomado. bem-vindo. Todo mundo de banhozinho tomado. Meu banho, você Todo tá com o mundo de cabelinho banho molhado tomado. ainda. Vilar Não, demorou mas um o detalhe é o pouquinho seguinte. para poder chegar. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. O detalhe é o seguinte. O meu cabelo tá molhado, eu tomei banho. Mas assim, eu tinha tomado banho natural, só para banho. Aí todo Natural. mundo aí chegou a Vilar, vamos gravar a live, pô. Aí, não, vou tomar meu banho. Tomar um banhozinho. Não, porra, a live não tem cheiro, não, Vilar. A live Tem não que chegar cheiro, cheiroso não. na live, pô. Mas eu gostei do argumento de Rodrigo. Não tem cheiro, mas tem a cara de sujo, meu amigo. Tem a O cara cara de tem que sujo. tomar um banho. Tem que... O cara, Eu tava quando aqui, tá minha com esposa cara olhou pra mim e de disse: sujo, tu vai gravar a live assim? Eu disse: calma, eu vou tomar um banho. Eu tava com cara de sujo. Tomei um banho também pra mim. Cara disso, o cara, é verdade. quando tá com cara de sujo, você vê, né? Você percebe que ele tá com cara de Claro. ceboso. É o povo ceboso, aquele cabelo todo grudento e tal. Meu não, meu tá ó, aqui, ó. Tá Só arrumado, não tem, tá arrumado. Seu cabelo, você Só não tá tem com cabelo pente. sedoso. Se tiver um pente aí, uma tiara aí pra me emprestar, ajuda, viu? Que tá... Cadê a tiara, João? Cadê a tiara? Olha lá, ó o João. Meu irmão, Vilar, Só falta ser um grilo aí, né? Deixa eu falar pra você. Eu perdi a tiara, bicho. Tu acredita nisso? Que tiara? Eu Tu tá usando Não é tiara? possível. Eu tô usando, eu comprei um Tá diadema. usando, grilo? Tô usando. Aí Nunca vi, detalhe. não, é mesmo. Primeira coisa que minha É esposa estilo, falou, não? Priscila. Primeira Só coisa, não tenho minha visto. esposa falou, Priscila, veio, primeira coisa, fez tiara? É diadema, o nome é diadema, para começar, não é tiara que tá morando, é diadema, tá morando em São Paulo agora? Esse nome eu nunca ouvi. Diadema, Sério, juro por Deus? aqui em Pernambuco é Juro por diadema. Deus? Nunca ouvi. Aqui na Bahia nunca. Aqui é Diadema? Forte. Tipo a cidade Diadema. Exatamente. paulista, tipo a cidade Exatamente. paulista. Tipo a cidade lá. Diadema, exatamente. Diadema. Aí minha esposa falou, disse, ó, tu tá morando em São Paulo para falar tiara? É diadema. Aí beleza. Só que diadema ou tiara, o fato é que eu perdi, velho. Eu procurei, já rodei aqui, e não sei se foi ela que jogou fora, mas... Pode ser. Tem grande chance. Foi depois daquela live que você entrou ao vivo com a Tiara. Aí ela falou, opa, vou jogar fora isso antes que ele repita. Qual foi a live, pô? Eu vou buscar esse vídeo aí. Essa live foi a live de... Rodrigo já vai botar foto aí. Não, foi a live de Náutico... Comentar aí. Foi a primeira rodada da Série B. Vitória do Náutico e empate do Vitória. Aí, olha, diadema. Mas aqui na Bahia o pessoal chama de passadeira. Eu só não falei passadeira porque... Passadeira, já escutei falar também, mas não aqui não fala não. Passadeira. Aí pronto. Acho que tiara é mais universal mesmo. Tiara, aí depois daquela... Eu botei o diadema lá e tal. E foi a live em que nosso amigo Rodolfo foi chavecado. A primeira. Não toca nesse assunto, não. Ele estava escalado hoje, não vem por causa disso. Está resolvendo problema em casa. Agora, quando o Rodolfo estiver nas lives, eu vou pedir para chamar em caixa alta, meu amigo, no Twitter. Participação, Rodolfo Moreira aí, nosso galã. Poderia. Essa foi de ontem, né? Isso foi de ontem. Poderia me mandar um beijoca? Isso é bom demais. Aí, quando o Rodolfo participar a partir de agora, vai ser. Eu vou pedir para chamar em caixa alta, pô. Pra gente aumentar a nossa audiência, né? Porque o Rodolfo é um cara bonito, pô. Então... O Muso é o Muso do 45 minutos, velho. Ele é o Muso do 45 minutos. Total, velho. A turma tá com um projeto. A turma tá com um projeto que é o seguinte: ele vai mandar beijo. Agora tem que ter o superchat. A turma vai colocando o superchat e ele vai mandando um beijo doidado aí. Se quiser. Ele vai mandar um beijinho. Beijo a gente tem que usar a nosso favor, né? Como é o nome da fã dele mesmo? Bota aí de novo que eu quero ver o nome dela. Mas essa já é a segunda, né? A primeira que é... Mari Mercy. Não, é Marie Merci. Marie Merci. Isso é... Nosso francês aí da live tem que pronunciar corretamente como é. Não, só sei falar meu sobrenome mesmo. É Marie Merci. Mas a primeira que foi a original. A primeira e o primeiro, a da sexta-feira, antes de começar a falar sério aqui, a da sexta-feira original, Lucas, foi o seguinte: tá ligado aquela charge de Chico Buarque, que é ele rindo, ele triste? Charge não, né? Aquela foto, né? Meme, eu queria falar meme. É um meme. O meme. Pronto. Sim. Foi o Rodolfo. Rodolfo
Primeiro ele feliz. Tava assim. Depois ele sério. Medroso, com medo. Com medo de apanhar em casa. Galera, eu vou fechar a câmera. Ele fechou logo. 10 segundos aqui, só pra acender a luz aqui. Eu tô me achando escuro. Ele fechou logo a cara, não foi, velho? Ele fechou logo a cara. Foi curioso. Ficou com medo de apanhar em casa. Rapaz. Ficou com medo de apanhar em casa. Aí ele foi justamente um memezinho do Chico Buarque. Nosso amigo, enfim, pai de família, rapaz. Bicho, o pessoal ficou surpreso aqui em casa ao saber que ele tem 20 e poucos anos e já tem filho, né? Tem uma filha, né? Se não me engano. Acho que é uma menina. Exatamente. Estou aqui entre dois pais, né? Então, só eu aqui sou pai aí. Ainda, jovem, ainda. Tá chegando. Não sei se vai rolar. Vai, pô. Vamos lá. Galera, já que tá aqui é nosso amigo Herculano. Viu? Vai entrar. Não, tá aqui nos comentários. Nos comentários. Tá nos comentários aqui, ó. Aqui, meu irmão tá usando filtro. Seu verme. Usando filtro? Que filtro, rapaz? Tô usando filtro, não. É o Photoshop natural aqui, ó. Melanina ainda, sem... Muita beleza. Muita beleza. Você é o segundo galã. Eu tô nessa visão do celular que tá um pouco ruim, né? Não tá na altura do rosto. Então tá uma coisa meio estranha aqui. Essa narega aqui está protuberante aqui nessa live. Disso a gente entende, viu, Vilar? A gente pode fazer uma competição aqui, ó. Tá mal, velho. Tamo mal. Tamo bem. A competição é boa. Tamo bem. Vamos embora começar a história. Sim. Pronto, olha o meme aí. Não é ver se eu tô fodido. Ela tá doendo. Boa demais. Tá sempre dormindo, né? Essas horas. Rodrigo é um bandido. E um bandido ágil. Eu fico impressionado com a agilidade desse cara, velho. Esse meme aqui ainda demorou a colocar. Mas, meu irmão, ele faz a figurinha em 30 segundos, é impressionante, velho. Fora as montagens que ele faz aqui no... Muito rápido. É um gatuno. Por sinal, já prepara a montagem do... Por falar nisso, né? Já prepara a montagem. Aí eu sabia que ia pensar. Meu irmão, velho. Olha a velocidade do cara, pô. Não, o cristalzinho, agora é um cristalzinho mesmo, porque quebra fácil, viu? Quebra fácil. É frágil. Pelo amor de Deus. Você respeite meu cristalzinho, meu amigo. Respeite meu cristalzinho. Eu respeito, eu só acho ele frágil. Hoje eu chorei com ele. Hoje eu chorei com ele. A lágrima dele foi minha lágrima. Tu tá sentado no chão, é? Tô. Tá, tô vendo. O sofá tá em cima aí. Moral, tem que respeitar. E outra coisa, Vilar tá 8 bits, pô. 8 bits. Master System. Tá. Por quê? Pixelado. Tá meio... Pixelado. Master System. Tá. Mas o que importa, viu? Olha aí, pixelado. Tá foda. Deram um zoom aqui agora. Pô, olha. Master System. Mas bora falar do glorioso Esporte Clube Vitória. Deixa eu só apresentar aqui, né, nossos temas. A gente vai falar, vamos abrir a nossa gravação do podcast. Melhorou a imagem de Vila agora. Melhorou. Vitória, né? Vamos falar também do jogo do CRB, os 2 jogos pela Copa do Brasil. E aí a gente vai ter o giro de notícias que a gente vai trazer, por enquanto, as notícias. JP. Grande JP. O grande homem. Cheguei. E aí, beleza? Tranquilo. Ainda estamos no... Nosso Cid Moreira. Estamos começando. Não começamos ainda, não. Dá uma boa noite aí, JP. Cid Moreira, pô. Brincadeira. Boa noite, vamos embora. Boa noite. Bora. Tem que respeitar. Quantos debs hoje? Aqui. Quantos debs hoje antes da live? Se Cássio estivesse aqui, meu amigo. Snows 1990. Vi lá, tá filmando com a TechPix. Cara, o pior é que aqui pra mim tá ótimo, porque eu tô no celular, a imagem é boa, acho que é a internet que tá ruim aqui, né? Acho que é a internet da nossa lado, mas enfim. Vamos embora. Eu tava falando aqui, a gente vai falar dos 2 jogos aí, né? Do Vitória e do CRB. E no giro de notícias, vamos falar do Náutico, né, Grilo? Que tá aí abrindo negociação de renovação com ele e também dessa situação
Copa América, Seleção Brasileira, tem muita coisa para falar, um assunto que está rendendo aí durante a semana. E quente, porque tem notícias já na madrugada, já agora, de pouco tempo. Mas vamos começar. Clisma, atenção aí que a partir de agora tá valendo a gravação do nosso podcast. Vamos começar a falar, Vilar, dessa derrota do Vitória por 1-0 no Barradão. Como é que você viu, como é que você analisou a tua análise inicial aí desse jogo? Um Vitória que o Inter não teve grandes chances, teve um domínio de bola, mas não teve grandes chances, mas vence por 1-0, um gol de pênalti, e a gente tem que mergulhar também nas polêmicas, né? Pois é, Lucas. Rapaz, primeiramente a gente tem que agradecer muito aí, né, a CBF, Vilar, a Copa do Brasil. Peraí, Vilar. Diga. Peraí. Fred mandou um recado aqui. Eu fiquei na dúvida. Eu não posso... Cadê a vinheta? Tem que ter a vinheta. Exatamente. Um trabalho desse de vinheta de Rodrigo Carvalho, o cara não pode desperdiçar, né? Solta a vinheta, então, para a gente começar. Preparou. O bom que ela é baixa. O bom é que a vinheta, ela é em uma altura baixinha, assim, você não toma sujo. Mas muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. Mas vamos embora. Então vamos recomeçar aqui, começar agora a gravação do nosso podcast. Vilar, vamos começar a falar da derrota do Vitória, né? Um Vitória que o Inter teve mais a bola, mas não teve suas chances ali, mas não foi um domínio absoluto de chances em relação ao que o Vitória apresentou no Barradão, mas o Inter sai vencendo por 1-0 esse confronto, ainda tem um jogo de volta, gol de pênalti, tem polêmica nesse pênalti, a gente vê algumas opiniões aí divergentes, e tem um segundo pênalti não marcado para o Vitória, e esse mais polêmico a gente pode mergulhar mais para frente, mas eu queria ter uma análise inicial do que foi o jogo, de como é que foi esse duelo aí, Vitória 0, Internacional 1. Pois é, Lucas. Rapaz, primeiramente a gente tem que agradecer aí a CBF, né, a Copa do Brasil, a Vitória Internacional, porque o dia de hoje, né, o feriado, como estava, né, feriado hoje de Corpus Christi, para a maioria das pessoas, né, para mim não foi, mas para a maioria das pessoas, um soníferozinho desse, cara, no final da tarde, assim, iniciozinho da noite, caiu muito bem. Eu tenho certeza que muita gente acabou pegando no sono naquele primeiro tempo, acabou tirando um soninho aí no iniciozinho da noite, porque, meu amigo, que jogo feio, velho. Assim, eu já vi esse ano, né, acompanhando o Vitória, e ano passado também, eu já vi alguns jogos feios, né, faz parte da vida, né, da gente que acompanha alguns times aí como o Vitória. Mas, cara, esse tá, sem dúvida nenhuma, entre os jogos mais feios que eu vi nesse início de ano, porque não era nem ruindade pelo time ser limitado, né? Porque tem uma coisa que é aquele jogo que a ruindade é quando os dois times são meio limitados e tal, e você tem um jogo feio. Esse foi um jogo feio porque o Internacional em si tava com uma preguiça, velho, mas uma preguiça, assim, irritante. Se eu fosse torcedor do Inter, eu ficaria muito, muito chateado mesmo com a postura da equipe, que podia ter, aqui em Salvador, tranquilamente ter feito um resultado muito mais elástico, porque o Vitória foi um adversário muito aquém. Então o Inter podia ter feito um resultado muito mais elástico se tivesse colocado mais um tiquinho só de velocidade no jogo, se tivesse tomado um biotônico Fontoura da vida, um sustagem, sabe? Assim, uma vontadezinha a mais de fome, de vontade de ganhar. Teria levado pelo menos um 3-0 para Porto Alegre e praticamente classificado já. Porque o Vitória não demonstrou nenhuma vontade também nenhuma capacidade, na verdade, de bater de frente com o Internacional, e o Inter fez, assim, um jogo muito mais do que burocrático, um jogo de sono. Cara, no primeiro tempo, principalmente, a bola ficou, assim, inacreditavelmente, os caras que mais tocaram na bola foram Cuesta, Lucas Ribeiro, os dois zagueiros do Inter e o goleiro. E aí eu percebi que até PVC, que estava transmitindo o jogo para a Sport TV, Caio Ribeiro, o narrador, que eu esqueci o nome dele, Moreno, eles já tinham lido, assim, a ficha inteira. Moreno, né? Eles já tinham, cara, lido a ficha inteira de Lucas, assim, já tinham falado de Lucas Ribeiro, que ele tinha sido revelado no Vitória, falaram de Cuesta, falaram que Moledo tá machucado, que ele é titular, e falaram que Lucas Ribeiro tava como reserva para
Zé Gabriel, se não me engano, outro zagueiro do Inter. Falaram que o goleiro era reserva, que Marcelo Lomba perdeu a vaga. Enfim, falaram a ficha inteira desses 3 jogadores e os caras continuavam com a bola, porque você não tinha o que dizer, né? Era Johnny, toca para Lucas Ribeiro, toca para Cuesta, toca para Lucas Ribeiro. Tipo, o jogo não saía dali. Então, o Inter veio com... Assim, eu não entendi muito bem a postura do Inter. Como eu falei, dava para ter decidido desde o início a eliminatória aqui em Salvador, com muita facilidade, inclusive, porque o Vitória, né, falando do Vitória, ele abdicou muito do seu estilo de jogo. O Vitória, mesmo sendo um time mais limitado tecnicamente, ainda assim, quando ele pegou equipes teoricamente mais fortes, né, mais tecnicamente mais qualificadas, como foi o caso do Bahia, como foi o caso do Ceará na Copa do Nordeste, o Vitória não abdicava do seu jogo. O Vitória é um time que gosta de ficar com a posse de bola também, é um time que avança os zagueiros, né, o Wallace pela esquerda, Marcelo Alves pela direita, que Gabriel Bispo recua para fazer ali um homem, né, entre os 2 zagueiros para ajudar na saída de bola, que troca passes, que lança os laterais, que tenta criar. O Vitória não é um time que jogue tanto no contra-ataque, que fique só se defendendo, buscando contra-ataque. Isso mesmo nos jogos mais difíceis do Vitória esse ano. E nesse jogo contra o Inter, não. O Vitória realmente abdicou do seu estilo de jogo. Até, de certa forma, fazia sentido, porque eu imagino que o Rodrigo tenha estudado o Inter e visto que o estilo do Miguel Ángel é esse mesmo, de ficar o tempo todo com a bola, né? Talvez não nessa lentidão, mas ainda assim com a bola, dominando a bola, tentando abrir espaço. O Inter claramente estava tentando fazer com que o Vitória atacasse ele, né? Na verdade, não atacasse, pressionasse ele, né? Que aquela saída de bola curtinha era para o Vitória adiantar a linha, tentar morder ali na frente. Isso até começou bem, o Vitória começou a morder no iniciozinho do jogo, mas depois o Vitória estava muito mais contido nessa mordida ali na frente, na pressão, e acabou que o Vitória fazia que ia morder ali, ia pressionar a saída de bola. Quando a bola passava da intermediária do próprio Inter, da intermediária defensiva do Inter, o Vitória já voltava todo, já recuava todo, com 2 linhas de 4, e ficava marcando no próprio campo. O Vitória claramente tentou não entrar no jogo do Inter, de marcar assim adiantado, tentou ser bem recuado mesmo, recuou bastante a sua equipe também, além disso, mudando muito seu estilo, porque o Vitória é um time que com o Rodrigo Chagas marca alto mesmo, tenta pressionar, tenta morder o adversário, então mudou esse seu estilo e não conseguia encaixar os contra-ataques. O que eu achava que ia sair, em algum momento do jogo, eu achava que realmente ia encaixar, porque você tinha David de um lado, que é muito veloz, você tem Guilherme Santos do outro lado, também é muito veloz. Então o Vitória tinha, né, substância para poder encaixar uns contra-ataques, só que o Inter marcava bem também. E o Vitória também marcava bem, né, dentro do possível, né, já que o Inter não atacava tanto. Então foi o primeiro tempo sem nada. A melhor chance do primeiro tempo foi aí sim, uma jogada de contra-ataque, que Guilherme Santos foi acionado na ponta direita, que ele cruzou para o meio, bateu de perna esquerda e bateu muito bem. O goleiro do Inter salvou. Mas só foi isso, né, que aconteceu no primeiro tempo. Eu lembro aqui de cabeça, acho que a melhor chance que o Inter teve no primeiro tempo foi de um erro do Vitória. E isso que é curioso, né? Porque o Inter ficou o tempo todo martelando esse joguinho feio, feio mesmo para mim. E as melhores chances que o Inter teve no jogo inteiro não foram com bola rolando, não foram trocando passes, foram erros do Vitória. Teve uma chance que Soares saiu mal, né? Logo, ainda no primeiro tempo. Soares saiu mal, né? Deu um passe errado, a bola foi parar no lado esquerdo. Veio o cruzamento de Patrick e Edenilson chutou mal, né? Pegou mal, chutou por cima do gol. Foi a melhor chance do Inter no primeiro tempo, um erro do Vitória. E no segundo tempo, o Inter veio um pouquinho com mais vontade, assim. Parece que os caras falaram, velho, acho que a gente consegue decidir o jogo aqui, vamos tentar pressionar um pouquinho mais. Mas só foi um pouquinho mesmo, né? O Inter voltou um pouquinho. Assim, o pessoal na transmissão até elogiou demais, na minha visão. O Inter veio mais ligado, veio com mais vontade. Menos, né? Não achei tanto assim, não. E novamente criou em cima do erro do Vitória, né? O Inter não criou em cima de jogadas realmente trabalhadas naquele toque dele. Foram erros, né? Teve uma chance mesmo que acho que Caio Vidal ficou na frente de Ronaldo, que o Ronaldo salvou bem, que foi um erro do Vitória. E Vila, nesse segundo tempo parece que o Vitória deu uma cansada, né? Deu. Deu mesmo. Eu acho que essa crescida do Inter se deu muito por isso. O Vitória também deu uma pregadinha ali, podemos dizer. Né? E começou a vacilar mais, né, JP? Tipo, começou a errar mais.
a chance de Caio Vidal mesmo que eu falei foi uma bola alçada do goleiro do Inter, um lançamento longo, que o Vitória desviou mal, a bola acabou indo para as costas da zaga e Caio Vidal ficou cara a cara com o goleiro. Então o Vitória se desligou um pouco mais, deixou mais espaço, né? Difícil também você marcar um time que fica tanto com a bola, né? O Inter ficou muito com a bola, então é difícil para o Vitória marcar e não se cansar. E o Vitória já tem esse problema, né, JP? Nossa, eu já perdi as contas aqui, velho, de quantas vezes eu falei, o Vitória caiu durante o jogo, fisicamente cansou no segundo tempo, e aconteceu isso de novo, realmente. Também a entrada de alguns jogadores, né, para passar a bola assim, falar sobre a lesão de Pedrinho, não tem como não falar, o Cristalzinho, né, que é um jogador que, nesse início de carreira dele, está sendo muito marcado por essas lesões. Ele teve uma lesão no tornozelo no Campeonato Baiano, que tirou ele da reta final do Campeonato Baiano, e agora, nesse jogo da Copa do Brasil, ele se lesionou sozinho. Ele pisou errado ali, depois de uma dividida, na lateral direita, se não me engano, com Saravia, e aí ele caiu mal, né, pisou errado e se lesionou. Ele tentou ainda voltar para o campo, né, e aí deu para ver logo no lance em seguida que ele voltou, que ele foi tentar marcar uma jogada de fundo do Inter, mancando, então não tinha condição de jogar. Ele tentou... Saiu chorando de campo. Exato, saiu chorando de campo, e preocupa, né, porque, como eu falei, depois que Pedrinho saiu e Roberto entrou, é impressionante como o Roberto está fora de forma e não consegue acompanhar o atacante adversário, né? E já há alguns anos não é lateral, né? Isso, exatamente. Já algumas temporadas na Chape. Estava jogando de atacante, né? Exatamente. Foi o Figueirense de atacante também, eu acho. Exatamente. Justamente por conta dessa dificuldade, né, dele de acompanhar a marcação. Né? Sempre teve, né? Até aqui, quando ele estava no Santa Cruz, que ele era lateral, essa mudança foi quando ele saiu, ele já era um lateral com muitas dificuldades. E ele está muito acima do peso aqui, né? Quem assistiu o jogo hoje percebeu que ele está muito acima do peso. Então, quando ele entrou no lugar de Pedrinho, o Inter ganhou ali aquele lado direito, né? Se ele fosse um time com mais vontade, como eu falei, ele jogaria ali por aquele lado o tempo todo, pressionando para aquele lado, forçando para aquele lado, e criaria mais chance. Roberto, sem Pedrinho, né, se Pedrinho realmente tiver uma lesão mais grave, mais séria, isso vai fazer muita falta para o Vitória na Série B, muita falta. Se Pedrinho realmente ficar fora, já é o caso, na minha visão, do Vitória começar a trabalhar Cédric na direita para usar Prata na esquerda. Porque eu acho que essa composição Cédric e Prata é muito Prata vai para a posição. Aí Prata vai para a posição dele, né? Exato, exatamente. Inclusive foi anunciado como lateral esquerdo no Vitória. Talvez seja uma composição menos danosa do que você ter Roberto na lateral por 90 minutos. Né? Não, sem dúvida. Com esse histórico dele já de não parecer estar em forma, já não ser um cara que vem na lateral há muito tempo, e um time que cansa, né? Então, no momento que o time cansa, vai faltar aquela cobertura, vai faltar aquele pique a mais de alguém para cobrir ele ali, e já é algo que você espera, né? Uma falha dele, algo desse tipo. E um detalhe também, né? Quando ele deixa mais vulnerável o lado esquerdo, o David, que é a melhor arma do Vitória no ataque, ele fica segurando um pouco mais David, né? Não tem jeito. Então você viu no segundo tempo também, Rodrigo falando mais com o David para ele não subir tanto, né? Ficar de olho na marcação, porque Caio Vidal subia muito para aquele lado ali, direito, do Inter, e David tinha que acompanhar ele, né? Tinha que marcar. Então, o Roberto também não passa a segurança, e eu tô contigo, JP. Para finalizar, assim, eu acho que Raul Prata talvez seja uma opção melhor na esquerda do que Roberto, nesse momento, até que Roberto consiga pelo menos demonstrar uma falta de uma perda de peso, né, entrar mais em forma, e talvez encontrar um outro lateral direito, que é algo que o Vitória já está buscando, né? Van talvez não fique, o Vitória contratou o Gabriel Inocêncio do São Bento numa tentativa de arrumar um lateral direito, e nesse momento seria Cedric realmente. Grilo, como é que você viu aí esses 90 minutos, primeiros 90 minutos, né, desse confronto entre Vitória e Inter? Vai ter a volta lá em Porto Alegre. Como é que você viu e como é que você analisa esse resultado para o confronto, né? Ainda tem mais 90 minutos, não foi um resultado elástico, o Inter podia ter matado o jogo, como o Vilar bem falou aí, matado o jogo não, matado o duelo, né? Liquidado a fatura aí,
não foi o caso, mas essa vitória de 1-0 ainda assim é pesado para o Vitória. É pesado, porque eu acho que o Vitória, se quisesse alguma coisa nesse confronto, né, ele teria que fazer o resultado no Barradão. Detalhe, é o terceiro confronto entre Vitória e Inter na Copa do Brasil, e o Vitória, nas 2 vezes anteriores, eliminou o Inter, né? Então, se o Vitória não passar dessa vez, vai ser a primeira vez que no confronto contra o Inter ele não avança. Mas ficou muito difícil. E o resumo do jogo, assim, Vila, é o que o Vila falou, foi um jogo horrível, tá? Um jogo horrível para quem está assistindo. O primeiro tempo foi muito ruim, e foi horrível por conta dos dois times, assim. Porque foi um jogo arrastado, sabe? E o que mais me irritou no Vitória é que o Vitória aceitou esse jogo arrastado. Porque, veja, eu acho que o Vitória tem consciência de que para ele avançar, para ele ir para as oitavas de final da Copa do Brasil e conquistar uma cota de 2,7 milhões, que para ele Vitória é importantíssimo, né? Para uma Série B e tal, para reforçar o time, enfim. Ele teria que fazer o resultado no Barradão. E a estratégia que ele teve foi de aceitar o jogo do Inter, que é um jogo de posse de bola. Né? O Inter valoriza muito a posse de bola, só que era uma valorização de posse de bola sem ser incisivo. Né? Era só posse de bola. O jogo ficou muito no meio de campo, sem, assim, de um lado para o outro. E o Vitória, é o que eu falo, o Vitória aceitando passivamente isso. Isso foi o que mais me irritou vendo o jogo do Vitória. Né? O Inter teve no total, eu dado o sofá score aqui, 77% de posse de bola. 77% de posse de bola no jogo inteiro. Isso se manteve no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo foi de 77% e no segundo tempo 76%. Sabe? Então, assim, é muito tempo com o adversário com a posse da bola, rodando, cozinhando o jogo, tocando de um lado para o outro, tocando para o lado para o outro, esperando ali, jogando na maciota, e o Vitória observando isso. Sabe? Assim, no início ele tentou fazer uma marcação mais sob pressão, né? Marcando ali o campo na saída de bola do Inter, mas logo depois, assim, isso demorou uns 20 minutos, e depois aceitou. E o jogo ficou ruim porque o Inter, ele não buscou o gol de forma incisiva, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, ficou um jogo muito monótono, e muito, assim, mas era o cenário do jogo monótono, porque se o jogo fosse 0-0, que seria talvez a nota do jogo, tava bom pro Inter. O Inter levaria o jogo para a decisão para o Beira-Rio e vencendo o jogo. 1-0 serviria. O Inter, na verdade, foi com um bônus de 1-0, porque também não jogou tão bem assim. Então, mas assim, o jogo do Inter, o Vitória simplesmente aceitou. Sabe assim? No segundo tempo, Rodrigo ainda tentou fazer mudanças, mas assim, não mudou muita coisa. O Inter, o Vitória no jogo inteiro só teve um chute na barra do Inter. Um chute no gol do Inter, que foi o chute do primeiro tempo, sabe? É muito pouco, velho. É muito pouco para um time que sabe que precisava fazer o resultado em casa. Que o 0-0 em casa não seria um bom resultado para o Vitória, né? Então, assim, o único chute na barra foi de Guilherme Santos no primeiro tempo. Segundo tempo, o Vitória de novo observou. E o Inter, com mais postura, conseguiu fazer o gol num pênalti, que a gente vai discutir depois das polêmicas da arbitragem. E aí, depois que o Inter fez o 1-0, o Vitória seguiu passivo no jogo. Sabe? Apostando no que ele também tem, no que talvez ele tenha de mais frágil, que é o setor defensivo. Né? O Vitória não tem um sistema defensivo sólido. O Vitória dá espaço. E deu espaço nesse jogo. Né? A bola do Edenilson foi uma falha de marcação do Vitória. O jogador do Inter recebeu sozinho. Então o Vitória apostou muito uma estratégia de postar o quê? No contra-ataque na sua defesa. A sua defesa é frágil, velho. Tá? Teve o retorno de Wallace hoje, mas assim, a defesa é frágil. É um sistema defensivo que dá espaço e deu espaço. É um sistema defensivo que todo jogo, ele, em uma ou duas bolas, ele vai dar espaço para o adversário atacar. Foi assim na estreia da Série B contra o Guarani. O gol do Guarani foi um absurdo, um erro absurdo em marcação. E esse erro absurdo aconteceu nesse jogo, mesmo com o Inter forçando pouquíssimo. O Inter fez o jogo que quis no Barradão. E isso é inadmissível. É inadmissível.
Sabe assim, é você receber um adversário que claramente é mais forte do que você, e o adversário ir para sua casa, jogar do jeito que quer, e você, ok, a gente aceita isso. E sem forçar muito, né? E sem forçar muito. O Inter não é que o Inter dominou o Vitória. Ele simplesmente estava ali tocando a bola de maneira até preguiçosa e a Vitória aceitou. O Inter teve, voltou para Porto Alegre com o melhor cenário possível. Não se esforçou, não cansou, cozinhou o jogo e voltou com 1-0. E o Vitória assistiu e achou legal. Porque em nenhum momento tomou uma postura diferente no jogo. Sabe? Assim, foi muito preocupante. Eu não sei se foi um excesso de respeito ao Inter, de zelo, porque está enfrentando um clube de Série A, mas assim, velho, assim, não dá para aceitar. Tipo, guardando as devidas proporções, tá? Eu vou só... Porque o que eu repito, vou repetir mais uma vez para enfatizar. O que mais me irritou no jogo ruim, foi a postura do Vitória. E guardando as devidas proporções, a gente teve um exemplo na terça-feira, 4 de julho, em São Paulo. Certo? O 4 de julho... O São Paulo veio com o time reserva, mas é infinitamente melhor do que o 4 de julho. O 4 de julho sabia... Disse, velho, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ter que... Assim, eu não posso esperar o São Paulo jogar. Sabe? Assim, não posso esperar o São Paulo jogar. O 4 de julho fez um jogo histórico. Obviamente a motivação lá em cima e tal, mas assim... O 4 de julho não aceitou que o São Paulo fosse na sua casa e jogasse do jeito que queria, que quisesse. E é um abismo técnico muito maior. Muito maior. Muito maior. Mas nem se compara, Vila. Nem se compara. Sabe assim, o 4 de julho já fez a parte dele. Pode levar de 5-0 no Morumbi. Sabe? Já fez. Ele ganhou o jogo. Teve carreata em Piripiri. O clube foi para a mídia nacional. Para a história, exatamente. Eu fiz a matéria, eu liguei para o N55, liguei para o presidente e ele falou isso, assim, o 4 de julho, a folha do 4 de julho é de 150 mil, a folha toda. O maior salário do 4 de julho, o jogador que ganha mais lá, ganha 6 mil reais. E esse 4 de julho encarou o São Paulo. 6 mil reais, talvez o bicho do São Paulo seja maior que 6 mil reais. 6 mil reais. Então, mas o 4 de julho encarou o São Paulo assim, a gente vai jogar, tá na nossa casa, a gente não vai deixar o São Paulo jogar do jeito que quer. E com um abismo técnico infinitamente menor entre Vitória e Inter, o Vitória aceitou. O Vitória, vem Inter, só falta estender um tapete vermelho e deixou o Inter à vontade para jogar. O Inter jogou, repito, não se esforçou, não cansou, trabalhou do jeito que quis e voltou para Porto Alegre com 1-0, que fica até no lucro esse 1-0. Sabe? O Inter jogou... E o Vitória... Fala, meu. Não, eu ia falar, o Inter no primeiro tempo jogou totó, velho. Porque os jogadores nem se mexiam, os jogadores da zaga ali. A bola vinha do goleiro pro zagueiro e eles ficavam parados. E foi um jogo chato, horrível de ver. Totó. Porque o Inter não acelerava e o Vitória não apertava. Sabe? Então, assim, para resumir é isso. Assim, eu acho que passar para a JB também comentar, e depois a gente poder entrar nos lances polêmicos, né, que foram 2, né, um pênalti de cada lado, mas é isso, eu acho que a minha decepção do Vitória foi pela falta de fome, velho. Assim, entrou burocrático, entrou assim, para cumprir tabela no jogo que não era para cumprir tabela. E já pegando direto, João, até para não me alongar muito, porque não tem nem tanto o que falar diferente do que Vilar trouxe, já falei um pouco e você também trouxe. O que deixa para mim, eu entendo, eu durante a sua fala eu discordei e concordei em alguns pontos, mas no final concordei com o que você quis dizer no geral. E alguns pontos meio de discordância, né, que eu vinha tendo e depois deixei de tê-los, era com relação à estratégia, né, do Vitória ter aceitado muito, porque tem essa diferença, né, entre você ter uma estratégia de se defender e buscar contra-ataque o jogo reativo e você simplesmente não saber o que fazer. E por muitos momentos, esse Vitória realmente parecia não saber o que fazer, né? E só para fechar, quando isso fica bem claro para mim, exatamente no intervalo, quando eu entendi as substituições,
né, porque ele tira o Soares, né, bolota, e como não querem que seja chamado, mas aqui pode ser, e tira o Guilherme também, que o Guilherme vinha jogando pela ponta. Os dois estavam amarelados, e aí acho que esse foi o principal ponto da troca. Não estavam tão bem, e aí acho que esse amarelo foi o que pesou muito. E aí, no lugar de Guilherme, ele coloca Igor Catatal, que, ok, para mim aí foi uma mudança dentro do padrão. Você tinha um jogador que estava atuando ali pela ponta, por mais que Guilherme seja um centroavante de ofício, então não tem tanta essa velocidade, e aí ele realmente colocou Igor Catatal, que é mais um velocista, né? E aí, ok, dentro do padrão de você pensar em contra-ataque, se defendeu. Sendo que a segunda substituição, né, também no intervalo, que ele tira Soares, que era o meia da equipe, e no seu lugar coloca João Pedro, que é um primeiro volante, aquele cara mais de pegada, de marcação, de jogar ali atrás, fechar. E aí, com essa substituição, ok, que ele tentou adiantar um pouco o Fernando Neto, liberar, que o Fernando Neto tem um pouco mais essa chegada, mas Fernando Neto já não fazia um jogo bom. Fernando Neto já não fazia, já vinha falhando muito. Fernando Neto tem um histórico de perder ritmo. Então, assim, ele tentou fazer uma mudança que eu entendi, mas que o que já parecia da avaliação pré, né, de você olhando ali no momento da substituição, era de dizer assim, essa aqui não parece que vai dar tão certo, não. Se ele tira o próprio Fernando Neto pelo João Pedro, né, ok, poderia ser algo com mais sentido, porque você continuava botava alguém de mais pegada, tirando o Fernando Neto, que estava mal, né, e permanecia com Soares, ou colocaria outro meia, tinha Eduardo no banco, né, talvez até o Cedric avançado, que é um cara que já é lateral de origem, mas vem atuando como segundo volante, como um cara um pouco mais avançado. Mas não, essas alterações dele puxou ainda mais o Vitória para trás, e aí, ao invés do Vitória ser um time, né, reativo, que ia buscar o contra-ataque, que ia ter uma possibilidade de criar, não, ele foi para o segundo tempo com um recado: vamos continuar aceitando o jogo dessa maneira. O jogo cansativo, o jogo chato, onde a bola vai ficar nos pés do zagueiro do Inter, e nesse momento ela já tinha avançado um pouco, né? Johnny já tinha entrado um pouco mais no jogo, a bola já começava a entrar um pouco mais ali no lado esquerdo, buscar Tyson, buscar Patrick, e aí ele jogou o Vitória mais para trás. Então, assim, dentro desse cenário, né, de você se defender e tentar algo, o Vitória, em algum momento, para mim ficou claro isso no intervalo, parece que abriu mão desse tentar algo. Para mim foi um Vitória que fez, vamos tentar jogar aqui só para se defender, só para ficar atrás, sendo que o futebol do Inter era um futebol que dava brechas. Era um futebol que dava espaços. Era um futebol que os zagueiros estavam avançando muito. Então, se você fosse um pouquinho mais ousado pela Vitória, né, buscar um cara ali que tivesse um passe mais de qualidade nesse meio, como é o próprio Eduardo, buscar um cara de mais velocidade para romper essas linhas, poderia ter saído uma bola longa, um contra-ataque, e aí sim o Vitória teria, né, um resultado mais digno, digamos assim. E aí, como não teve, acabou ficando 100% à mercê aí do que Lucas... da arbitragem, né? Algo que a gente vai precisar debater aqui agora. Vamos agora então. Tivemos 2 lances polêmicos, né? O pênalti para o Inter, marcado pela arbitragem, convertido por Thiago Galhardo, cometido por Wallace, né? No próprio Galhardo. O Wallace. No próprio Galhardo. E, do outro lado, um pênalti cometido por Lucas Ribeiro em Roberto, não marcado pelo árbitro. Vilar. Eu queria até abrir aqui dando a minha opinião. Para mim, os dois foram pênalti. Para mim, é pênalti de Wallace em Galhardo, bem marcado, pênalti besta. Ele segura ali, faz um ele puxa, né? Ele segura. E do outro lado, eu achei pênalti também. Achei pênalti, acho que o Lucas Ribeiro bota a perna e o Roberto está no movimento de corrida, há o choque e, obviamente, ele cai. Mas vamos embora. Eu sei que eu já conversei em off com o Grilo, eu sei que a gente tem já... Eu vou ficar por último. Uma pequena discordância. Vi lá, eu queria escutar.
Rapaz, vou dizer exatamente aqui o que eu falei na transmissão. Para mim, eu acho que vocês vão entender mais ou menos. Para mim, os dois lances foram pênaltis de VAR. O que é que eu quero dizer com isso? Que nos dois casos, assim, eu não vi um toque suficiente para derrubar o jogador, para impedir a progressão do jogador, sobretudo no lance de Wallace. A de Roberto, eu acho que teve um toque ali que derrubou Eu ele. concordo, em 50%. Eu concordo que o de Wallace é de VAR. O de Roberto eu já acho que é mais claro. No lance de... A questão é a seguinte, no lance de Wallace, para mim, o que eu quero dizer com o lance de VAR é o seguinte, hoje, né, com o VAR, qualquer toque na área, meu amigo, é pênalti. Então, assim, Exato. desequilibrou o cara, tirou ele do eixo, é pênalti. E o lance de Roberto, analisando o lance de Roberto, para mim foi pênalti. Não tem, assim, menor discussão, para mim foi pênalti. E se tivesse VAR, seria revisto e seria marcado. Eu tenho certeza. Porque é o típico lance que teve aquele toque ali e o cara vai falar, é pênalti. Ele vai ver Apesar o toque. de que PC Oliveira, na transmissão lá, disse que... Deixa eu falar. Então deixa eu falar. Grande PC Oliveira, meu Deus do céu. Deixa eu falar. Eu vou ficar... Eu sou o recheio do sanduíche. Deixa eu ir lá terminar. Não, vá. Eu vou ser o recheio do sanduíche. Rapidinho, eu só ia dizer o seguinte sobre o PC. Eu não gosto muito de ficar criticando, né, comentarista e tal, mas hoje, para mim, ele foi muito infeliz, porque ele falou até que o Wallace tinha que ter cartão amarelo. Aí depois, por algum motivo, na transmissão, alguém falou com ele, e ele voltou atrás e falou, não teve, não foi lance, não é para dar cartão amarelo, o árbitro estava certo. Pelo amor de Deus, velho. Mas assim, voltando ao caso de Wallace, para mim, assim, eu não vi esse desequilíbrio todo em cima de Thiago Galhardo, mas se tivesse VAR ali, seria marcado pênalti, e no final das contas eu acho que o pênalti está marcado e foi bem marcado, não vou dizer que não foi pênalti. Agora, eu não acho que tenha sido aquele pênalti absurdo, né, porque a impressão que o árbitro teve, eu acho, foi que tinha sido um puxão muito grosseiro, e não foi um puxão tão grosseiro. Foi um puxão que não foi nem suficiente para desequilibrar Thiago Galhardo. Mas o toque, né, o puxão, por mais fraco que seja, caracteriza uma falta, e uma falta dentro da área é pênalti. E, como eu falei, no VAR seria marcado. O de Roberto, né, que ele sofreu, para mim foi muito mais pênalti, mas muito mais pênalti mesmo. E se fosse no VAR, seria marcado. Porque não teria essa discussão que PC levantou, uma discussão para mim do tipo, ele atirou as pernas contra o jogador do Internacional. Gente, o cara tava com a perna no meio do caminho. O ponto é esse, o cara tava com a perna no meio do caminho. E ele assim, tava com a perna... Só um parênteses, a gente tá gravando aqui, a gente tá na live aqui, eu tô com a televisão ligada aqui, tá passando o lance exatamente nesse momento, o lance de Roberto. O Marcelo Lima Henrique, ele tá muito bem posicionado, ele tá próximo do lance, então assim, não tem como ele não ter visto. Não, eu não entendi ainda muito bem qual foi a interpretação dele do lance, porque o toque ele é muito claro, acho que na hora que da câmera de cima, na hora da transmissão, eu falei, pênalti, porque o toque foi muito claro, as pernas de Roberto levantaram assim, entendeu? Ele caiu de fato, ele não se jogou, ele caiu de fato. Aí tem essa discussão, porque quando o jogador se atira, você percebe. Aí ele caiu de fato, ele foi desequilibrado pelo toque e caiu. Então, enfim, a desculpa de PC eu acho que foi muito, assim, muito frágil. E se tivesse VAR, seria marcado pênalti, não foi, eu acho que o Vitória foi prejudicado, sim. Não pelo pênalti marcado contra ele, que eu acho que foi pênalti, mas pelo fato do outro pênalti ter sido marcado. João de Oliveira, venha pro debate. Eu vou ser, porque eu sei que JP vai, eu imagino que JP vai concordar com vocês três, eu vou ser a voz dissonante aqui. Eu acho que eu concordo com o que foi marcado, assim, ou seja, eu acho que o pênalti contra o Vitória foi pênalti, eu acho que o Wallace puxa, é um pênalti bobo, assim, acho que um pênalti bem infantil, assim, não desnecessário, mas eu acho que foi pênalti, sim. E no lance do Vitória, eu acho que não foi pênalti. Eu acho que por isso que o Juca falou que João de Oliveira, porque eu concordo justamente com a explicação do PC Oliveira lá na transmissão. Eu acho que Roberto, ele busca o contato do zagueiro do Inter. Eu acho que ele busca o
o contato do choque. Então, eu acho que eu não vi pênalti no segundo lance. Eu concordo que é um lance polêmico. E eu concordo com o Vilar que são lances de VAR. E aí, vai o meu ponto. Que uma coisa que eu já tenho falado no jogo do Bahia. O Bahia, no jogo contra o Vila, teve um pênalti de Alisson em cima, escandaloso, absurdo. Veja, se esses dois de Vitória Inter a gente está discutindo aqui, o do Bahia ninguém discute. Aquele ali foi um pênalti de manual. Só então, mais um para já acrescentar aqui, João. No jogo do CRB também teve lance que a bola aparentemente não saiu e o gol do Palmeiras foi anulado, marcando que a bola saiu. Então, teve erro no jogo do 4 de julho, teve erro no jogo do 4 de julho, sabe? Assim, mas, e aí, o que eu quero dizer com isso? Que nesse jogo, que o Vilar falou que era lance de pênalti VAR, e todo lance de pênalti é checado por VAR todo ele. O mais absurdo é que a gente está na terceira fase de Copa do Brasil, onde uma classificação vale 2,7 milhões, 2,7 milhões, e esses jogos não tem VAR. É inacreditável. Veja só, você tem a CBF, que tem nessa fase de Copa do Brasil, já tem que ter VAR em todos os jogos. Vale muito, vale 2,7 milhões. E assim, vou até acrescentar uma situação aqui, Grilo. Você tem os árbitros que estão apitando, o Marcelo Lima Henrique, ele está apitando todo final de semana com VAR. Exato, com VAR. O cara está condicionado. Já está acostumado. Então, um jogo importante desse tem que ter o VAR até por os mesmos atletas, os jogadores também, os mesmos atletas. Exatamente. Os atletas também. E aí, não tem que ver, é inacreditável que a CBF, na terceira fase do Copa do Brasil, valendo tanto, não tenha VAR nos jogos. E vou dar um exemplo. É porque é muito difícil. Muito difícil acontecer. Antes, veja só, a CBF está trazendo os times que disputam a Libertadores para a terceira fase, a primeira vez. Então, ao trazer esses times para cá, eles tinham que ter trazido também as regras, né? As condições de jogo. Com o VAR, inclusive, entendeu? Eu acho que eles trouxeram times mais valiosos para cá. Não tem discussão. E aí, Vila, só para encerrar, imagina, é porque eu acho muito difícil, sinceramente, eu acho que o 4 de julho já fez o que tinha que fazer. Mas imagina, um exemplo, o 4 de julho vai lá fazer um jogo histórico no Morumbi, e aí, num erro de arbitragem, é eliminado. A folha do 4 de julho, repito, é de R$150 mil. Uma classificação vale 2,7 milhões, paga 18 meses de folha do clube. 18 meses. E aí você tem 18 meses de salário pago indo embora por conta de um erro de arbitragem. Porque 2,7 milhões faz falta para o Vitória, faz falta para o Corinthians, faz falta para todo mundo. Mas para um clube que tem uma folha de 150 milhões, de 150 mil, velho, isso é um ano de salário, mais de um ano de salário, um ano e meio de salário pago. Então, você não pode, olha aí a matéria que eu fiz, não pode não ter VAR, velho. E a gente já citou aqui, o jogo do Vitória teve esses lances polêmicos, o jogo do 4 de julho, nesse jogo aí, o 4 de julho, na verdade, foi beneficiado, né, porque o erro foi contra o São Paulo. Teve esse lance que já também falou do jogo do CRB, teve o lance do jogo do Bahia, fora os jogos que a gente não viu. Então, assim, olha quanto jogo já com erro de lance de VAR e simplesmente não tem VAR. Então, é inacreditável, é um absurdo que a CBF faça isso. E só para resumir, passar para JP, nesse jogo, especificamente do jogo que a gente está comentando aqui, o jogo do Vitória, a minha opinião é essa. Eu acho que se fosse o árbitro, eu daria... Detalhe, se eu fosse o árbitro de vídeo, né? Porque esse lance eu vi no vídeo. Eu daria o pênalti contra o Vitória, a favor do Inter, e não daria o pênalti a favor do Inter. Tu ia ser cornetado pra caralho pela turma às 45 minutos. Imagina se isso fosse jogo do Fortaleza. Aí tem uma turminha do podcast 45 minutos aí. Imagina se o Vitória hoje fosse Fortaleza e eu estivesse falando isso. Do jeito que o negócio tá bom pro teu lado lá. Tá morto. JP, pelas suas expressões aí, eu já imagino sua linha, mas queria lhe ouvir. Não tenho nem muito o que demorar aqui. Estou aí com o Lucas e com o Vilar nessa. Acho que os dois foram pênalti. E acho que se tivesse uma escala, para mim o do Vitória foi mais do que o do Grilo chega, fechou a câmera e foi embora. 3-1, derrota dessa. Tchau, Grilo. Libera o homem, libera que tá. Tá no mudo, viu, jovem? Tá no mudo. Tá atordoado. Tirou. Tá atordoado aí. Tá atordoado. Segue, JP, vai. Não, então é isso, Lucas. Acho que não precisa nem me estender muito. Para mim, 2 pênaltis. Né? Eu só discordo de Vilar
Porque eu, sendo árbitro, eu acho que eu marcaria os dois no campo. Se tivesse que anular, eu teria anulado no VAR, mas em campo, né, ali de onde ele estava, do jeito que eu vi, eu teria marcado ambos, né, porque eu acho que o de Wallace, eu achei muito aquele pênalti infantil dele. Eu postei até no meu Twitter na hora, eu disse, o Wallace, meu amigo, tem uns 30 anos de curso para fazer isso aí, porque o Wallace não é um menino, né? O Wallace não é um menino, pô. O Wallace não subiu ontem do Sub-20. Pelo contrário, o Wallace está mais perto de aposentar do que qualquer outra coisa. Então, um pênalti que o cara, pô, agarra ali, tem a Galhardo, que a gente sabe que também já não é nenhum menino, é um malandro ali, um dos artilheiros do último campeonato e tal, né? Para mim, Malandro no bom sentido, né? Exatamente, malandro no bom sentido da bola ali, do atacante que sabe, que entende que sentiu agarrado, vai cair, que vai sair coisa boa para ele. Então, o Wallace, para mim, deu todo o cabimento para o juiz marcar, né? E o de Roberto é a mesma coisa. Acho que ele bota a bola na frente. Também acho que ele espera o contato. Mas veja, se eu espero o contato e o cara dá o contato em mim, pô. Eu nem acho, velho, eu nem acho que ele espera o contato. Ele tá em progressão ali. Exato, ele tá em progressão. Frente. E Lucas Ribeiro. E Lucas Ribeiro chega atropelando. E mesmo esse argumento, né, que eu vi muita gente, esperou o contrato. Pô, o cara espera. Se alguém for lá e der. Exatamente. Não é culpa do cara. Então, assim, não preciso nem ir mais do que isso. Acho que 2 pênaltis e, na minha visão, vitória prejudicada. Só para não dizer, que eu tô sozinho quando fala assim, rapidinho, quando fala assim, ele buscou o contato para o pênalti. Parece, isso geralmente acontece quando o cara abre muito o pé, ou então ele vai na direção do corpo de alguém. E o Roberto seguiu o caminho dele. Né? Ele seguiu o caminho dele, e a perna do cara estava lá, de Lucas Ribeiro. Perfeito. E só para não dizer aqui que eu tô sozinho, na nossa live aqui, pessoal que está acompanhando ao vivo, Luiz Edu, 1914, concorda comigo. Eu não sei se ele é torcedor do Santos, ou Ceará, né? Ceará também de 1914. Mas eu acho que ele é Santos, acho que ele já passou. Ou é Santos ou é Ceará. Mas não me deixou só aqui, não me deixou só. Estou acompanhado. Olha, Santa, sofredor, já respondeu. Santa, sofredor, é do caralho. É porque o Ceará também é de 1914, então podia ser. Mas porque eu já tinha visto ele comentando. Adriano Michael Jackson já estreou no Santa? Já pô. Estreou no Pernambucano. Espero que meus amigos não sofram. Voltou para fazer um recondicionamento físico. Então, Vilar, vamos embora, vamos seguir aqui. Qual a parte que ele mais gosta? Vamos para os destaques individuais. Positivos e negativos, negativos e positivos. Você decide aí como você começa. Acredito que tenha mais a falar de negativos. Vamos lhe ouvir. Vamos lá. Cara, negativos, assim, eu até falar um pouco mais sobre isso nessa parte da avaliação individual, mas JP já trouxe esse assunto, é um assunto muito bom. Sobre Fernando Neto. Eu acho que foi o pior em campo, porque não que a atuação dele tenha sido de fato assim terrível, tenebrosa, mas o fato de Rodrigo ter colocado ele, Rodrigo queria algo com a entrada dele em campo e ele não conseguiu entregar, né? Essa mudança que Rodrigo pretendia com a volta dele, porque Fernando Neto tem um bom tempo que ele não joga titular do Vitória. E aí Rodrigo surpreendeu todo mundo colocando ele como titular dessa vez, numa linha um pouco mais recuada, porque Fernando Neto jogou o ano inteiro no Vitória em 2020, numa linha mais avançada, ele como segundo, terceiro homem de meio campo, assim, terceiro homem volante, né, de meio campo, muitas vezes fazendo um papel realmente de meia, o cara que fica mais avançado, mais próximo dos atacantes. E ele, nesse jogo, entrou mais recuado, porque Soares estava um pouco mais à frente, e Fernando Neto era um cara mais recuado, assim, ele é como um segundo volante, digamos assim, na função. E ele, nessa função, ele tinha que qualificar um pouco mais eu entendi, né, que o Rodrigo colocou ele, para poder qualificar um pouco mais a transição do Vitória. Tipo, o Rodrigo pega um cara que tem, em teoria, né, uma qualidade de passe um pouco melhor, uma ação de jogo um pouco melhor em passe, enfiada de bola, em lançamento, e ele coloca num campo um pouco mais atrás, que era para o Vitória recuperar a bola e tentar ligar mais rapidamente a transição. E ele não fez isso em um momento absolutamente nenhum. Ele não foi bem na marcação e não foi bem nessa jogada de transição. Então, o Fernando Neto, para mim, o que o Rodrigo tentou fazer com ele em campo, ele não conseguiu entregar.
esse elemento surpresa que o Rodrigo talvez tenha tentado fazer, na verdade, não conseguiu entregar. E eu acho, por exemplo, que João Pedro poderia ter feito esse papel um pouco melhor, não enquanto lançador, enquanto jogador de ligação, mas enquanto marcador realmente. Se a ideia dele era marcar um pouco mais, não deixar o Inter avançar tanto, João Pedro faz esse papel bem melhor, porque é um primeiro volante, como o JP falou. Ou Cedric, simplesmente Cedric, que já jogou, dos jogadores que atuaram como segundo volante no Vitória, ao lado de Gabriel Bispo, foi o cara que jogou melhor. Assim, é um cara que tem uma marcação boa, que tem velocidade, que tem força, né? Não é um jogador maravilhoso, não estaria no Real Madrid, mas dos que tem ali, né, para jogar nessa posição, para mim ele foi o que atuou melhor até agora, foi Cedric. Ainda mais num jogo de contra-ataque, um cara que sabe carregar a bola, que sabe puxar em velocidade, talvez fosse o melhor. Então o Fernando Neto para mim foi o pior, com uma participação boa também. Tem muita gente, viu? Tem muita gente. Vamos lá, Samuel não jogou bem, né? Foi totalmente apagado em campo. Não posso nem dizer que foi tanto culpa dele, porque a bola não chegou, mas... Acho que todo mundo setor ofensivo, esse Vila. Acho que todo mundo entra no balaio aí. Acho que... Terni Santos, tirando aquela jogadinha, dele puxar pro meio, bater, não fez Soares mais nada. Errou muito, Soares errou muito. Errou, inclusive, podia dar um gol o gol, você até lembrou, né? O gol que o Inter perdeu nasce numa cruzada de bola errada dele, completamente displicente ali no meio de campo. Estupidez dele, a verdade é essa, uma estupidez. Exatamente, ele foi cruzar a bola no meio de campo, ele deu no pé do jogador do Inter, a zaga toda do Vitória toda saindo. O Inter perdeu o gol com o Edenilson ali sozinho, porque errou na finalização, mas a jogada, se sai aquele gol, era totalmente na conta do Soares. Assim, é isso, o setor ofensivo inteiro, mas destacando o Fernando Neto, eu acho que por conta desse elemento, né, dele ter sido colocado em campo para um propósito, ele não entregou, e o Wallace também pelo pênalti, né, que ele cometeu, um pênalti bobo, que, enfim, a gente já falou aqui, a infantilidade dele. E ponto positivo, cara, não sei, eu acho que capaz de vocês me xingarem aí, os comentários também xingarem, mas eu gostei muito da atuação de Raul Prato, muito mesmo. Achei ele bem... Gostei também, tá? Gostei. Só quem tem ódio.doc de Raul Prato aqui sou eu. Mas... Não é que ele tem ódio.doc, mas ele foi bem. Não, velho, não é que ele foi bem, assim, excelente, não foi... Não vai ser... Se acontecer isso, meu amigo, se acontecer isso, mas não tá acabando. Tem uma chance aí, viu? Semana que vem no pra esquerda. Mas dá não também, dá não. Dentro da pobreza técnica, da pobreza que foi o futebol do Vitória, a apresentação do Vitória, eu acho que ele fez o papel dele. Sabe assim, não dá pra culpar Raul Prato de nada hoje, não. Inclusive, o JP já falou e eu concordo. Na questão de Roberto na esquerda, é melhor realmente botar Raul Prata para a lateral esquerda, que é uma posição que ele já jogou, já conhece. Sem dúvida. E se ele entregar na lateral esquerda esse futebol que ele entregou hoje, que é o futebol ali, nota 6,5, tá bom, velho. E meu amigo, veja. Já tá melhor que o Roberto. Ali pelo lado dele caiu um tal de Patrick e Moisés, que... Rapaz, eu ia falar isso agora. Meu amigo tem muita qualidade e a força que esses dois têm, e de vez em quando um tal de Tyson, né? Então, assim, o serviço não foi simples, não. Como o João falou. Patrick não se criou em cima dele. Então, o melhor em campo, melhor assim, tecnicamente do Internacional, não conseguiu sobressair em cima de Raul Prato, tanto é que ele foi substituído, né, Patrick? Isso, exatamente. Era o que o serviço foi ingrato, e Prata não faz partida nota 8, 9. Um 6 de Prata contra 6,5. Exato. E isso contra Patrick, Tyson, Moisés, que você pode até botar um pouquinho mais para cima. Só para completar, para não ser tão injusto aqui, eu vinha gostando também do primeiro tempo de Wallace, sendo que aí o pênalti no segundo tempo puxa para baixo a média. Era o que eu ia perguntar até a Vilar sobre, né, o que ele achava, mas ele já trouxe no final do comentário dele, já colocando o Wallace nos negativos, porque já deixando aqui, achei muito ok o primeiro tempo, ok para bom, mas o pênalti que infelizmente decide a partida, aí não tem como salvar, não. E aí já para amarrar também aqui, porque é isso mesmo, os piores, assim, teve muito, né, assim, o setor ofensivo do Vitória foi nulo,
né? O Wallace também está aqui. E só para falar dos melhores, né? Dos poucos melhores, eu também queria citar Ronaldo, né? O goleiro que assim, todo mundo conhece a qualidade de Ronaldo, é um baita goleiro, e impediu um placar maior, né? Do Inter, né? Porque o Inter, não é que o Inter pressionou, sufocou a vitória, mas o Inter chegou poucas vezes, uma vez cara a cara, né? E ele fez uma defesa que garantiu pelo menos 1-0. Porque ele fez uma defesa no segundo tempo, assim, de fato, cara a cara, dificílima, e segurou apenas uma derrota por apenas 1-0. Então, acho que o Ronaldo merece também uma citação aqui entre os melhores. É isso. Galera, virando aqui nossa chave, Vilar, se der para ficar, nos acompanha aqui, porque teremos... Tem Copa América, João. Fica aí, eu quero sua opinião sobre Copa América. Vamos falar ainda de Copa América e... Fique aí com a sua calculadora que você está usando para filmar. Mas antes desse giro de notícias, vamos falar do CRB. Estão dizendo que a imagem de Vilar não é mais Master System, não. É 8B, é Atari, pô. Tá ruim assim, Deixa eu tentar uma coisa aqui rapidinho, já volto. Vai, aproveita. Vai. JP, um outro jogo, né, de um nordestino na Copa do Brasil, também uma derrota por 1-0. Você acompanhou lá. CRB e Palmeiras, né? Palmeiras venceu por 1-0, um gol de William. Como é que você pode nos trazer e nos apresentar esse jogo do CRB, que é um adversário do Vitória, adversário do Náutico na Série B também, né? Isso. Na minha visão, um jogo honesto do CRB. O Palmeiras foi aí com o time um pouco mexido, mas o CRB é um praxe aí de Abel, né? O CRB não tem nada a ver com isso. O mexido do Palmeiras, meu amigo. Pelo amor de Deus, é um mexido. É um mexido que é o sonho de muita gente, pô. Então, assim, mesmo dentro desse mexido aí, né? Mesmo com tudo isso, acho que o CRB fez um jogo honesto, mas que poderia ter sido melhor. Quem acompanhou aqui sábado, né, eu também trouxe o jogo de CRB à estreia na Série B, e a base do time foi a mesma, né, só teve uma mudança principal, e aí Vilar, infelizmente, caiu nesse momento, que foi a titularidade de Evandro, no lugar de Calisson. Evandro, ex-Sport, ex-Vitória, né, escape. Homem aí, falei em Evandro, o homem voltou. Tá com saudade? Nem um pouco, meu amigo, nem um pouco. Tá melhor a imagem ou não tá? Melhorou. Acho que tá pequeno aqui ainda. Agora virou PlayStation, jovem. Meu irmão, Rodrigo é foda. Rodrigo aqui no chat, acabou a luz do cativeiro. Só tá escuro. Virou PlayStation. Vá. Mas só seguindo aqui, assim como no jogo de sábado, foi um jogo que o CRB começou um pouco desligado, né? Levou 2-0 no sábado, hoje permitiu ao Palmeiras algumas chegadas, teve uma também honesta, que foi uma falta de Diego Torres, né? Que desviou ali e quase pega Jailson desprevenido, mas fora isso, o Palmeiras teve mais posse, teve mais chegada, e aí, um pouco antes, né, do primeiro gol, o gol que sai já aos 41, 42 ali, já perto do final, então poderia ter segurado um pouco mais. Estava meio morno nesse momento, mas coisa de 3, 4 minutos antes do gol, o Palmeiras tem um lance, né, capital, onde tem um lançamento, a bola vai para a linha de fundo, o William briga ali, ela sai, pela imagem que se dá para ver, ela sai quase toda, mas um pedaço dela ainda fica sobre a linha. E aí ele dá um tapa voltando para trás, né, Rony completa para o gol, faz o gol, mas aí o Bandeira acaba anulando a jogada, né, acaba marcando que a bola saiu. Na minha visão, e aí na maioria das pessoas, a bola não sai. Então, mais um lance aí que o VAR poderia ter interferido, poderia ter corrigido, né? Mas pouco depois disso, o Palmeiras acaba invertendo a ordem. O William tinha dado passe para Rony, nesse Rony deu o passe para o William, né? E aí ele abre o placar, faz 1-0. Na verdade, uma finalização com um rebote de Diogo Silva, um rebote que eu acho que ele poderia ter ido um pouco melhor, poderia ter colocado a bola um pouco mais para o lado, né? E aí, já perto do final, perto do intervalo, o jogo vai para o intervalo. No segundo tempo, o CRB tenta ir um pouco mais para cima, tira a dupla de volante, que eram volantes mais pegadores, com Claudinei, Jatobá, e coloca jogadores mais móveis, né, mais
segundo volante, Jean Patrick, que já jogou até como meia em alguns momentos, volta Calisson no lugar de Evandro, mas não é tão eficiente, né? Tenta ter um pouco mais de posse, chega um pouco mais, mas realmente é um Palmeiras muito difícil de ser vazado, né? E aí acaba realmente nesse 1-0, que para mim mantém o CRB no jogo, uma missão muito difícil realmente, mas pelo que foi o jogo, não está totalmente morto. Tem alguma chancezinha ali. Tu é muito otimista, JP, tu é um otimismo, assim. Não, veja só. Eu não caso meu dinheiro no CRB, mas poderia ter sido pior. O Palmeiras criou mais. O Palmeiras criou mais, chegou mais, teve um gol mal anulado. Entendeu? É essa a visão que eu tô querendo dizer. Quem tá no CRB lá, não é um jogo que a turma diz, perdemos, já entregamos. Não. A turma vai a Vera. Diego Torres, na minha visão, os 3 melhores do CRB, né? Diego Torres, meia, e Yuri, tem atuado como centroavante, e Reginaldo, lateral direito, tiveram atuações regulares, atuações bem interessantes, e deixa aí um fiozinho de esperança para o torcedor do Galo. A verdade é que o CRB levou um azar desgraçado no sorteio. Quando saiu o CRB, a bolinha do CRB e a do Palmeiras, os caras do CRB olharam assim e falaram, porra, bicho, que falta de sorte. Assim, porque pegou pior mas os caras... Veja, os caras olhariam assim para Internacional. Mas se fosse o Internacional, os caras iam olhar do mesmo jeito. Não, mas foi pior. Assim, eu acho que fase aí é foda, pô. É foda, mas assim, eu acho que levou azar. Podia assim, não tinha muito para onde correr, não, né? Mas exemplo, se pegasse o Ceará, era um jogo mais equilibrado. Mais equilibrado, mas ainda assim. Mas era melhor. Mas assim, pegar Palmeiras e Flamengo nessa fase aí assim, então, é falta de sorte. Fez um resultado honesto. Vai para São Paulo aí para tentar um crimezinho. Vai que. Vai pro jogo. E se for eliminado? Não tem peso. O foco do CRB é a Série B, né? Exatamente. Galera, vamos começar aqui o giro de notícias. Temos 2 notícias aí para a gente tratar. Vamos matar a primeira logo, Grilo. Acho que é mais rápida, mais simples, menos polêmica. Que as conversas aí começaram, né? Estão andando do Náutico para a renovação de Hélio dos Anjos. Hélio deu entrevista para a gente há uma semana, né? Falou sobre a possibilidade dele de conversa. Precisa de conversa? Precisa. Tem que conversar, né? Claro. Tem um negócio aí que você tem que puxar para lá, puxar para cá. A vontade, a conversa não é para vontade, é para uma tal de Arábia aí, né? Uma tal de Arábia aí. Exatamente. Né? Aí Hélio levantou a possibilidade que na entrevista para a gente, né, na semana passada, na terça-feira da semana passada, sobre essa semana passada ou retrasada? Foi depois do título, né? Isso, retrasado. Ele foi campeão domingo, na retrasada. E aí ele comentou a possibilidade que já tinha recebido algumas sondagens, nada oficial, e que esperava uma valorização. Além da valorização, esperava um projeto, a apresentação de um projeto. E a gente tem essa notícia aí no NE45, Náutico inicia a negociação para renovar o contrato com Hélio dos Anjos até o final de 2022, ele tem até o final de 2021, matéria assinada por você e por Cláudio Santana. Então, nos traga aí as notícias, o que é que já existe e quais são os próximos passos aí entre Náutico e Hélio dos Anjos. Exato. Foi uma matéria, a gente apurou junto, né? Eu e Cláudio, nessa tabelinha aí do Náutico. Bebeto e Romário, costumo dizer isso. Se for assim, eu quero ser Romário. Sou ídolo. Sou fã demais do baixinho. Como jogador. Mas nessa questão de Hélio, assim, o Náutico sentiu assim, a necessidade de uma conversa. Detalhe, ele quando o Náutico contratou no passado, o contrato dele era só até o final da Série B. Né? Aí ele conseguiu a manutenção, né? O Náutico conseguiu a manutenção na Série B, evitou o rebaixamento, e aí o Náutico renovou o contrato dele até o final desta temporada. Só que aí, né, com essas propostas da Arábia, enfim, com essa necessidade título, dele... né? O título, a valorização. Né? E aí, a informação que a gente teve, assim, que o que Hélio... É o que ele falou pra gente, na verdade, né? O que ele mais cobrava ele queria um projeto. Né? Ele até falou o seguinte, veja, eu tenho um projeto do Náutico, não sei se o Náutico tem um projeto para mim.
Então, assim, ele cobrava muito essa questão de projeto, de reforçar a questão de contratação, de melhoria na parte do CT, né? E aí as conversas foram muito nesse sentido. A parte financeira, pelo que eu apurei, pelo que Cláudio apurou, não é o maior problema de fato. Não seria pela parte financeira, seria porque ele está cobrando um projeto. E aí, o que a gente também apurou é que está otimista, assim, pelo que apurei, aquela velha pergunta, né? De 0 a 10. Aí a resposta veio assim, entre 7 e 8. Tá bom. Então, tá muito bom. Então, acho que ótimo. E tentar ali é uma negociação que também não tem tanta pressa assim, né? Ele já tem contrato com o Náutico, ele já é o treinador do Náutico atual. E eu sinceramente, eu acho que ele só iria sair hoje para o Náutico por uma proposta da Arábia. Primeiro, só se a proposta da Arábia fosse muito, muito, muito vantajosa financeiramente, ou se ele tivesse uma racha com a diretoria atual por ele apresentar um projeto e não ter um retorno. E não é isso que está acontecendo. Ele se dá muito bem, né? O Ari Barros, que é o executivo do Náutico, é muito bem visto no Náutico. Está fazendo um trabalho muito bom, elogiado por todo mundo, inclusive por Hélio. Inclusive também ele falou na live que já teve atritos com alguns executivos de futebol e outros clubes, mas com o diálogo com o Ari está sendo muito bom. Então, acho que tem tudo para renovar. E aí, caso confirme a renovação, um debate que já vi algumas nas redes sociais de torcedores, que é essa questão de, assim, detalhe, 90% da torcida do Náutico gostou dessa notícia, mas sempre tem alguns questionamentos, né? E assim, que não é muito legal você renovar com um treinador tanto tempo, né? Assim, pode haver uma desmotivação, o cara já conseguiu renovação. Eu acho que, nesse caso de Hélio, eu acho que pelo trabalho que ele vem fazendo e por um projeto que, de fato, e a entrevista quem não assistiu a entrevista que ele deu pra gente, vai lá procurar no nosso canal no YouTube, que tá lá, a entrevista muito boa, dá para entender muita coisa do Náutico com aquela entrevista. Eu acho que, pelo que ele falou pra gente, eu acho que é válido, sim, apostar nesse projeto com ele, que tá dando certo, é um cara experiente, e é um experiente cercado de... Ele é um cara que se atualiza muito, é um cara muito atualizado no futebol e cercado de muita gente atualizada, sabe? Não é um cara que fez a carreira, deitou e tá pelo nome. Eu acho, não, pelo contrário, eu acho que ele é um cara que está sempre se atualizando. Então, acho que um projeto de longo prazo de Hélio com o Náutico, eu sou favorável. Agora, que o Náutico tem aprendido algumas lições, né? Questão de multa. Isso que eu ia dizer. Eu sou favorável, eu só acho que não dá para fazer loucuras por Hélio dos Anjos. Tipo uma multa muito alta. Um salário muito alto, e muito menos uma multa muito alta, porque você sabe que a vida aqui do cara depende de 3 jogos. Balançou em 3 jogos ali, meu amigo, tchau. E aí vai pagar essa multa como, né? Exatamente, perfeito. É exatamente isso. É o único porém. É saber os trâmites do contrato. O Náutico não pode virar dependente de Hélio, né? Lógico. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Todo mundo saber o que Hélio pode dar para o Náutico, e aí todo mundo já sabe, né? Já tem dado muita coisa muito boa. Inclusive, a entrevista dele realmente é uma aula aqui para o podcast. Hélio quer a garantia do projeto, então o que o Náutico pode dar para ele, mas quem faz o Náutico, né, quem toma as decisões no Náutico, o departamento de futebol, tem que ter um tipo de contrato, um tipo de entendimento que o Náutico não é 100% dependente de Hélio. Eu sou 100% a favor desse projeto. Até 2022, se der certo lá, até 2020. Enfim, o projeto mais ambicioso e mais realista possível. Mas o ponto é esse, dentro da realidade. Dentro do que o Náutico já conhece e já passou. Né? Não, Pode vir. Esse pé atrás, essa dúvida, né? Que alguns têm, é porque o Náutico já cometeu um erro grosseiro no contrato de treinador, que foi com o Dalpozo. Isso. O Náutico renovou, o Dalpozo conseguiu o acesso da Série C para a Série B, foi campeão da Série C, e aí o Náutico empolgou demais, não sei o que aconteceu. O Náutico fez uma multa de R$500 mil com o Dalpozo. Grilo. Isso é louco, aí, isso não existe. Só para pontuar, esse para mim é um ponto fora da curva dessa administração. Não sei se você concorda. A administração de Edno Melo, ela trata o Náutico com os pés no chão, contratos com os pés no chão, salários pagos em dia. O ponto da Dalpozo é um ponto fora da curva.
empolgados ali pela conquista da Série C, enfim. O que eu falei aqui de realidade resume Edno, né? Menos nesse episódio de Dalpozo. Isso. Dalpozo é fora da curva. É a gente imaginar de que aquilo ali foi um erro grave e foi uma lição aprendida. Eu vejo o Edno um gestor sério, um gestor que consegue, obviamente tem seus erros, um cara gerir um clube como o Náutico. Mas como administrador é muito bom, muito bom. Muito bom, exatamente. É meio difícil fazer um contrato até 2022, ou seja, um contrato de 1 ano e meio com uma multa pequena. Eu acho muito difícil. Se esse contrato vai até realmente final de 2022, vai ser com a multa alta. Tenho certeza disso. Não, é difícil, porque geralmente a multa é calculada em cima do valor geral do existem contrato. Dois tipos de multa, né? Existem dois tipos de multa. Existe a multa que é calculada em cima do geral do contrato, né? O que você tem a receber, então você faz um cálculo, e tem a multa estipulada em contrato, que aí ela é estipulada. Pode ser para mais ou para menos. Se você estipulou em contrato e as duas partes concordaram, ela vale a que está estipulada. Tipo, pela quebra desse contrato, vai se pagar uma multa do valor X. E aí esse X pode ser mais do que o valor a receber ou menos. No caso de Dalpozo, se você não estipular... aí passa a ser a multa da CLT. No caso de Dalpozo, foi estipulada. Velho, estipularam uma multa de R$500 mil numa quebra de contrato de Dalpozo. Isso é loucura. Não, inacreditável. Dalpozo nunca teve um negócio desse na vida. Mas não teve. Eu acredito que não teve. Mas, dito esse erro e essa lição aprendida, eu acho que isso. Se a multa for alta, que seja calculada, como o Vilar falou, pelo tempo de contrato. Não se estipule uma multa por R$1 milhão por Hélio dos Anjos, alguma coisa do tipo, sabe? Porque a outra multa não tem o que fazer, veja. Na outra multa é de CLT. Se você faz um contrato longo, é o valor da multa. Isso vale para jogador, vale para tudo. E aí é contrato regida pela CLT, não tem o que fazer. Aí é risco entre as que se corre. Mas se for estipulada, seja estipulada no valor, ok, né? É isso. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. NE45 está na cola aí dessa notícia. www.ne45.com.br. Fiquem ligados que tem Bebeto e Romário aí, Grilo e Clauber vão estar na cola aí de Hélio dos Anjos, Diógenes Braga, Edno Melo, já confundi, misturei um com o outro aí. Mas, galera, vamos agora para a segunda pauta aí do Giro de Notícias. Agora mais pesada, né? Essa história da Copa América aqui no Brasil. Esse assunto vem rendendo desde segunda-feira, né? Mas agora a gente tem um fato novo, que é a possibilidade aí, vários jornalistas que cobrem a seleção brasileira, falando que existe a possibilidade real aí dos jogadores. Aí a gente tem na tela, para quem está assistindo a live, né? Gustavo Hoffmann, da ESPN, e além dele, vários outros jornalistas falando da possibilidade dos jogadores que estão lá. Agora se fala em todos os jogadores que estão concentrados para a disputa dos 2 jogos das eliminatórias, a Copa América na sequência, não estão querendo disputar aí a Copa América aqui no Brasil. Tem todo esse contexto que a gente já falou durante a semana toda. Antes da gente entrar aqui para ouvir as opiniões de vocês, Rodrigo, solta aí, a gente tem um trechinho da entrevista de Tite, que já deixa, Tite não abre o jogo, mas já deixa no ar, que o clima não está normal aí nos bastidores da seleção. Solta aí, Rodrigo. Muito clara, e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem. Sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade,
que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto, e depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Inclusive a não estada aqui do capitão em função disso também. As adversidades que acontecem? Sim. Prejudicou? Sim. Todos prejudicou. Quando tu não tem foco numa atuação, ela te traz prejuízo. Compete a nós todos, enquanto equipe, filtrarmos essa situação, fazer um grande jogo amanhã, ter o resultado que a gente merecer. Galera, é isso, né? Com o Tite falando aí, eu queria ouvir vocês. Para mim tá bem claro aí que o ambiente não está normal. Jogadores pediram reunião com o Rogério Caboclo, Casemiro não foi para a coletiva. Tem todas essas informações que chegam aí com os jornalistas que acompanham de perto. Tite não quis cravar a pergunta, não vi a pergunta, ele cita ali Érica, que seja de Érica Faria, mas acredito que a pergunta tenha sido: o Brasil vai participar da Copa América? E Tite não quis cravar, e acho que ele deixa no ar ali porque ele sente também que eles precisam dar uma resposta, eles precisavam dar uma resposta. Por mais que ele não consiga abrir tudo que está se falando lá dentro, porque ele foca nos 2 jogos que o Brasil tem das eliminatórias, que ele coloca como importantes, apesar do Brasil já estar numa situação, está na liderança da eliminatória, mas acredito que a resposta dele seja também para tentar mostrar que eles estão se movimentando, que eles estão incomodados. Queria ouvir vocês, começando por você, querido. Como é que você analisou essa feira, depois de vários dias aí de notícias em relação à Copa América? Agora, finalmente, demorou até a chegar na seleção, né? Na seleção brasileira, essa notícia. Né? Existem 2 aspectos ali. O primeiro aspecto mais de curto prazo é o que o Tito falou no final, né? Isso tudo atrapalhou, na verdade, já a preparação do Brasil para os 2 jogos esse jogo já dessa sexta-feira contra o Equador, né? Nas eliminatórias. E no outro jogo também, assim, esse era o foco de inicial, né, da seleção, dos jogos eliminatórios que já estavam marcados, né, e isso o Tite já deixou claro que atrapalhou, ele nem fez arrudeio para dizer, ele disse que atrapalhou, e atrapalhou de fato. Esse é um ponto. E o outro ponto eu acho muito importante esse posicionamento dos jogadores, de uma coletividade, se mostrarem contra a realização da Copa América. E era uma coisa que eu já falei aqui nas outras lives, né, no debate, desde que surgiu essa ideia aí, na minha opinião, esdrúxula de trazer a Copa América para o Brasil, quando a Argentina não quis, a Colômbia não quis, o Brasil traz para cá, aqui está tranquilo, e não está. Que como é uma competição descartável. E como ninguém quer disputar, veja, ninguém quer Copa América. Ninguém quer. Os atores... Primeiro que, se você for escutar profissionais, que esses deveriam ser escutados, e no Brasil não são escutados, profissionais de saúde, fazer, vale a pena trazer, dá trabalho. Até agora, dos que eu escutei, os profissionais sérios, todos são unânimes assim, que é um risco trazer a Copa América para cá, nesse momento da pandemia. Então, esses atores que deveriam ser ouvidos, que são profissionais, porque não sou eu aqui, o jornalista, que vai dar opinião. Quem tem que ser escutado não sou eu, não, nem a jornalista. São médicos, pessoas da ciência. Então, essas pessoas falaram que não era para trazer para cá. É um risco. Então, essa galera não quer a Copa América. E aí você vai para os clubes que cedem jogadores. Os clubes não querem. Os clubes não querem ceder jogador para essa Copa América, que repito, é uma competição completamente descartável do calendário. Os clubes não querem, porque o brasileiro não vai parar. O Campeonato Brasileiro não vai parar. Então, o Flamengo, clubes que têm jogadores... Vão ser prejudicados. Os clubes não querem. Os clubes da Europa também não querem. O Flamengo já vai ter uns jogos adiados, né? Já no acordo aí, Flamengo e CBF já vai ter uns jogos adiados. Mas inicialmente eles não querem. Os clubes não querem. E agora chegou a vez de ouvir os atletas. E os atletas, está claro, que os atletas também não querem. Por quê? Por que não querem, Lucas? Porque não é uma... Porque a competição não é... A gente está falando de Copa do Mundo, não. Né? Está falando de uma competição que devia ter sido disputada ano passado. Não foi. E assim... Porque o ano passado já é um ajuste, né, João? Era um ajuste, exatamente. O ano passado já é um arrumadinho.
E agora para fazer de 4 em 4 anos, arrumadinho. né? Porque a ideia era fazer a Copa América 2000, para ter a Copa América ficar de 4 em 4 anos e ficar sempre junto com a Eurocopa, né? E junto com usando as Olimpíadas, né? Para ter paridade de calendário. Então, assim, então, quando não teve, por conta da pandemia, não tem sentido, não tem sentido ter agora, pô. E aí, muito menos trazer a Copa América para o local onde ela foi disputada pela última vez. Então, os jogadores não. E aí ficou claro. E detalhe, outros jogadores da Argentina também falaram que não se sentiam confortáveis. Do Chile também. Do Chile também. Então, assim, velho, ninguém quer. Só quem quer. Só existem dois elos que querem essa Copa América. Um é a Conmebol, porque existem contratos milionários, caso não aconteça, ela vai perder dinheiro. E 2 é o governo brasileiro, porque está fazendo política e quer... E a CBF. E 3 é a CBF. Porque a CBF está junto com, pareada aí com o governo federal. Com os dois. Com os dois lados. Tem um pé em cada barca aí. Então é só, mas os atletas, os clubes, que são a parte ligada diretamente ao futebol, e os profissionais de saúde, que são as pessoas responsáveis pelo controle, tentativa de controle da pandemia no Brasil, que são os atores principais, não querem. Porque é uma competição descartável. Então, eu torço muito para que não haja que os jogadores não cedam nesse posicionamento, porque eu acho que é importante ter esse posicionamento. E a gente cobra tanto posicionamento de jogador, né, nessa questão política e tal. E detalhe, quando eu cobro posicionamento, é posicionamento de qualquer lado, porque não é somente você cobrar posicionamento do lado que você concorda, sabe? Então, se Felipe Melo tem um posicionamento... se mostrar preocupado, né? Exatamente. Tem que se posicionar. Eu acho que... E detalhe, não se posicionar nesse momento já é um posicionamento. Mas eu acho que tem que se posicionar. E nesse caso, os atletas, eles se posicionando, eu bato palmas, eu torço muito para que se mantenha isso. Vilar, como é que você viu esse movimento aí dessa quinta-feira? Essas notícias que chegam, ainda não confirmadas, mas pelo que chega para a gente, a tendência é isso, e se tu surpreendeu. Eu confesso que eu fiquei, de certa forma, surpreso com esse posicionamento em grupo aí de jogadores da seleção brasileira, mas surpreendido positivamente em se confirmando. Que não é muito em grupo, né? Rapaz, eu ainda não falei sobre a Copa América aqui no... Isso, vem-se embora. Falei bastante sobre isso no Twitter e tudo, porque me irritou muito. Sobre Tite, eu acho que ele está corretíssimo. É bom, inclusive, elogiar a postura do técnico, porque ele tem razão. Se você ficar antecipando muito esse assunto pré o jogo da eliminatórias, acaba, né, atrapalhou muito a preparação da equipe para esse jogo das eliminatórias, que está marcado, vai acontecer, já estava no calendário, diferentemente da Copa América. E então ele, olha, vamos manter o foco aqui no jogo, depois a gente conversa sobre isso. E ele deu um jeito também de você ser informativo, né? Ele informou ali que, para todo bom entendedor, para os bons repórteres que tem cobrindo a seleção brasileira, já deu para entender, né? Ele não precisa necessariamente... Eu falo muito isso, né? Às vezes as coisas não ditas, elas dizem mais do que as coisas ditas. Então, o que Tite deixou ali foi muito claro para qualquer meio entendedor de que há uma divergência grande dos jogadores em relação à Copa América, e os bons repórteres da seleção já foram atrás dessa informação e conseguiram captar. Inclusive, a imprensa espanhola, que eu acompanho muito e tal, já está dizendo que esse movimento é liderado por Casemiro, né? Que é o cara que estaria puxando isso. Não acho que seja uma unidade, inclusive, duvido muito, tem muitos jogadores ali, pela postura que a gente sabe deles, da vida, né, da carreira deles e da maneira como eles estão lidando com a própria pandemia. No primeiro momento que se falou da Copa América vir para o Brasil, tem print de jogador da seleção dizendo, não, pô, o melhor é fazer onde foi a última mesmo. Thiago Silva. Vamos dar nomes. Thiago Silva. Exatamente. Então, assim, não... Logicamente, né, não é uma unidade, não é o grupo completo fechado com isso. Mas de alguma forma, né, alguma voz mais razoável ali, provavelmente a de Casemiro, pelo que estão dizendo, e de outros jogadores, né, puxaram essa ideia. E eu acho importante, né, eu acho muito difícil esperar que todos os jogadores da seleção brasileira, sabendo os jogadores, eu acho jogador assim, a gente trabalha com jogador, né, cobre. Cara, o que tem gente alienado nesse meio é impressionante. Como eles vivem em outro mundo, né? O próprio Gabigol, que está na seleção brasileira, mostrou isso há pouco tempo, numa cena ridícula que ele protagonizou.
Então, é bom saber que tem outros jogadores, né, que conseguem fazer o contraponto. Mas, enfim, falando sobre a Copa América, que eu não falei ainda, eu acho importante trazer. Eu concordo, e aí, em momento algum, estou concordando com a Copa América, mas eu concordo com o argumento de algumas pessoas de que, poxa, a Copa América, parece que o problema todo é a Copa América, né? Mas está tendo o Campeonato Brasileiro, está tendo o Campeonato, as eliminatórias da Copa, está tendo tudo no futebol brasileiro, está acontecendo, a Libertadores, Sul-Americano, tudo está acontecendo. A Copa América é mais uma competição. Eu concordo, eu acho que, nesse sentido, a Copa América traria tanto risco quanto essas outras competições. Mas entenda, essas competições também estão erradas. Né? Se você for perguntar para qualquer um qualquer epidemiologista, realmente era para a gente não estar acontecendo essas competições, mas, enfim, estão acontecendo. E aí o que diferencia a Copa América, na minha visão, em relação às outras competições, é justamente o fato dela ser completamente descartável, como o João falou. Cara, a Copa América tinha calendário, né? Ela tinha calendário, era 2007, 2011, 2015, 2019, e a próxima aconteceria em 2023. Só que a Conmebol, ela entrou desde 2015 num sistema de caça-níquel, assim, descarado, muito descarado. E isso ficou evidenciado em 2016, quando ela fez uma Copa América extra nos Estados Unidos, com a desculpa de ser uma Copa América centenário, mas na verdade a intenção era fazer um torneio nos Estados Unidos, a verdade é essa. Comercial, pô, virou unicamente comercial. Virou venda, dinheiro, dinheiro rolando. E aí eles falaram, não, vamos fazer agora uma competição pareada com a Eurocopa, o que é inteligente. Se você for perguntar o argumento, faz sentido, né? Porque os jogadores europeus vão disputar a Eurocopa, os sul-americanos vão disputar a Copa América. É inteligente. Só é burro ter demorado tanto tempo. Pois demorou tanto tempo. E para resolver isso, eles fazem uma competição extra, quando poderia simplesmente falar, não, teve a de 2019, o próximo vai ser em 2024. Acabou. 5 anos sem Copa América, 1 ano a mais só do que a gente espera normalmente, que é 4 anos. Mas não, como é uma competição caça-níquel, como a Conmebol anda muito gananciosa, ela botou uma competição a mais. É melhor sempre você botar uma competição a mais na cabeça da Conmebol do que você planejar um calendário com mais folga, né? Com menos competições. E aí vem uma questão também. Então, a Copa América é completamente descartável. Completamente descartável. Essa Copa América. Eu acho que esse que é o problema. A eliminatória já estava planejado, não foi uma coisa feita a culhão, como a gente chama. O Campeonato Brasileiro acontece todo ano, né? Tem suas justificativas. A Copa América não, ela é descartável. E isso mostra também uma excessiva desvalorização da competição por conta dessa repetição dela no calendário o tempo todo. Teve 2015, teve 2016, teve 2019, teve 2020. Que loucura é essa? Que competição é essa continental que acontece a cada 2 anos, sabe? Praticamente, em média, por 2 anos. E uma excessiva desmoralização da Conmebol. Porque esse ano a Copa América é só mais um golpe na imagem dessa entidade. Porque a gente teve, nesse ano de 2021, jogo acontecendo com protesto lá de fora da Colômbia e gás lacrimogêneo entrando em campo. A gente teve jogo com River Plate, um dos times mais tradicionais da América. Jogando sem goleiro, absurdo, exatamente. Jogando sem goleiro e sem banco de reservas. Sem banco de reserva. A gente teve Fluminense viajando para ter o jogo desmarcado no dia que chegou lá, e tendo que desmarcado para remarcado para outro país, e tendo que viajar nas pressas para esse outro país, tudo para cumprir o calendário da Libertadores. E aí a Copa América acontece a mesma coisa. Eles não pensam, não cogitam em adiar a competição, em cancelar ela. O mais sensato para mim era simplesmente, olha, nós tínhamos o planejamento de fazer ela pareada com a Eurocopa, só que veio uma pandemia. Não é qualquer coisa, é uma pandemia. Então, assim, a gente teve 2019, a gente retoma em 2024. 5 anos ali sem competição. Acabou. Ninguém vai sentir falta. E não é como se fosse 5 anos, né, Vilar? Porque 4 seria o natural. Então é 1 ano só a mais. Exato, a conta tem que ser a conta não é, vamos ficar 5 anos. A conta é, vamos adiar 1 ano somente. 1 ano. Que já foi adiado. Por conta de uma pandemia. Por conta de uma pandemia. Que já foi adiado. Teve 1 ano aí, acabou 1 ano. E só para a questão da vinda, porque assim, a Copa América estava marcada para o ano passado, aí não aconteceu por conta da pandemia,
era Colômbia e Argentina, desde o início, estava marcado Colômbia e Argentina. Isso. Na hora que Colômbia e Argentina não querem, uma por protestos no país e outra pelo crescimento da pandemia na Argentina, aí trazer esse ponto que muita gente fala, né? Não, pode ter, não está tendo brasileiro, não está tendo Libertadores, não tá... Primeiro, eu sou contra, como ela falou, eu sou contra está acontecendo no futebol nesse momento. Eu sou contra. Mas o fato de trazer a Copa América, além de ser descartável, o que é que o Brasil, como país, que está... Não, eu quero, traz para cá. O que é que o Brasil vai ganhar? Porque não tem turismo, porque não pode vir, não tem torcida, não pode vir. Não, ou seja, não tem nada de ganho para o país. Só tem a perder. Sabe por quê? Desculpa interromper você, João. Uma coisa que, inclusive, foi noticiada hoje. Teve aglomeração na frente do hotel, lá em Porto Alegre, né? Onde vai ser o Jogo do Brasil, para ver Neymar. E aí você imagina, começa aqui também. Teve invasão. Teve invasão. Duas pessoas pularam a cerca lá, chegaram em Neymar. Isso. Começa aqui, com Soares, com não sei quem. Claro, velho, vai ter. Com excursão da seleção brasileira pelo país, né, para jogar em vários lugares do Brasil durante a Copa América. Então, claro, assim, ainda que eu ache errado o brasileiro acontecer e tudo, mas não tem aglomeração em frente ao hotel, não tem. E já tem programado. E são jogos já programados. Já existe uma cadeia produtiva. Tem uma justificativa para o Campeonato Brasileiro, que se você parar o Campeonato Brasileiro, você vai parar muitos profissionais, não estou falando de jogadores, não. Existe uma cadeia produtiva que trabalham e são campeonatos que o futebol move. O certo era parar. O nosso governo ter o auxílio. E da qual a Conmebol suga. Porque a Conmebol, ela vive a base dessa cadeia produtiva, das ligas nacionais, dos clubes. Então, porque, por exemplo, é o que eu acho um absurdo, assim, cara. Se sei lá, por exemplo, Neymar, ele pega uma Covid do cacete aí, fica 2, 3 meses sem jogar, quem vai pagar essa conta é o PSG, não é a Conmebol, não é a CBF, é o PSG. Então, eu, inclusive, se fosse clube europeu, eu falava, meu amigo, você não vai jogar não vou liberar meu jogador para isso não, só que eles são obrigados a liberar, né, inclusive. Existe uma conversa. As notícias do dia de hoje, da quinta-feira, começaram justamente isso, dizendo que os clubes europeus estão se comunicando com os jogadores com um pedido para que eles não joguem, para que eles façam esse movimento. E aí talvez seja a explicação dessa claro. Imagina todos os clubes mexendo nos seus jogadores, os jogadores começam a conversar entre si, né, jogadores de seleções diferentes, e aí começa um movimento. Eles sentem reforçados, né? Ninguém quer, veja, é o que eu falo, ninguém quer, e repito, qual é o ganho para... Veja, só quem quer é que se vê ganhando alguma coisa. É a Conmebol que vai ganhar seus milhões de contratos que não vai ser rompidos, e o governo federal porque vai ganhar uma e alguns clubes que acham que é um ego, como fez o Atlético Goianiense, por exemplo, assim que começou, colocou um vídeo lá do estádio, nosso estádio está pronto para receber a Copa América. Pra quê, porra? Pra quê? Vai dar em quê? Ninguém. Porra, o torcedor não vai ver. Pra quê? Pra dizer lá na frente daqui a 20 anos que Messi jogou aqui. E não vai jogar. E não vai jogar lá. É o circo pelo circo. É a normalização do absurdo pela normalização do absurdo. O absurdo pelo absurdo. Porque não vai ter jogo no campo do Atlético Goianiense. Mesmo se fosse para dizer, Messi não vai ter, pô. É o circo, é para querer ganhar uma moral. O Atlético Goianiense que já vacinou os seus jogadores lá no Paraguai, né? Foi para essa briga aí. Então, assim, é um absurdo pelo absurdo. E a gente, no geral, como sociedade, caso aconteça isso, é seguir normalizando esses absurdos. Algo que a gente já vem fazendo há um ano. Né? E os caras preferem fazer a competição em estádio, improvisado, assim, né? Porque eles tentaram encontrar os estádios que não teriam jogo, né? Então não teriam Arena de Pernambuco, Arena das Dunas, o estádio de Manaus. Tipo assim, qual o estádio aí que tá vazio? Em cima do arrumadinho. Inicialmente surgiu a notícia que seria
Na Recife e Natal seriam sedes, aí os governos dos outros estados não, aqui não. Aí, eita, não vai dar para ser. Aí começaram a procurar, assim, é a forçação de barra, da forçação de barra, da forçação de barra, da forçação de barra. E detalhe, terminou sendo em estados onde os governos são aliados ao governo federal, né? Os estados que vão... De outra forma não seria, né? De outra forma não seria. Tem uma história que São Paulo nunca teve cogitado, porque o governo de São Paulo é oposição ao governo federal. Inclusive, uma das mais ferrenhas oposições. Então, São Paulo nunca esteve no... E o governo de São Paulo liberou inicialmente, mas depois Dória voltou atrás, né? Mas é justamente porque sentiu que não ia porque são rivais, não, políticos. Então, sentiu a repercussão, né? E foi no contrário. Enfim, tem muita gente dizendo que, assim, é porque de outra forma não seria, né? Sejamos bem honestos, assim. De outra forma, se não fossem os aliados, não seria, né? Então, então é isso. Eu só torço para que esse movimento dos jogadores, porque é uma coisa que vai repercutir. O Brasil joga nessa sexta-feira, obviamente vai ter essas perguntas, vão repercutir. Não sei nem como é que os jogadores vão falar, se não vão falar, mas que pelo menos esse posicionamento exista. Esse posicionamento exista e se bata o pé. Porque... E que se alastre. E é importante que se alastre, porque assim, a gente tem o quê? Acho que 23, deve ter 23 jogadores convocados, 23 jogadores concentrados ali. Que se alastre entre os jogadores que não estão convocados. Sim, e que não aceitem uma convocação, caso se foquem em chamar apenas jogadores que jogam no futebol brasileiro, por exemplo. Que não aceitem, que isso seja um movimento dos jogadores e não apenas daqueles 23 que saem. E que os clubes se posicionem, rapidinho. Tem quantos jogadores aí? São 10 seleções, cada um com 23 jogadores, são 230 jogadores. A verdade é a seguinte: se 2 deles, Messi e Neymar, se colocarem contra, acabou a Copa América. Vocês disseram, não vou jogar essa porra, não. Acabou a Copa América, porque a Conmebol vamos esperar por Messi, então. Faz o cálculo dele. Só Messi agora para salvar. Porque a Conmebol faz o cálculo do patrocínio dele em cima desses 2, velho. Se não tiver esses 2, a competição acaba, entendeu? Não tem sentido, ver só. Não tem. Você parar na lógica, sem ser de birra política, sem ser birra política. Eu quero porque eu quero. É birra política. Sem ser birra, parar para pensar racionalmente, não tem sentido ter essa Copa América. É desnecessário, descartável. Se você tem 2 neurônios que funcionam, Júnior. Se você tem 2 neurônios e esse neurônio funciona, passam ali a sinapse nervosa um para o outro, você já sabe que não faz sentido essa Copa América. Total. E aí o povo vem com história de que mas tá tendo a Eurocopa e Jogos Olímpicos, velho. Assim, Jogos Olímpicos e Eurocopa estão acontecendo. Não vou nem entrar no mérito de dizer o país está mais controlado e tal, porque isso é muito óbvio. Mas essas competições, elas estavam programadas para acontecer em 2020 porque respeitaram o espaço de 4 anos entre elas, né? Então, se você não tem uns Jogos Olímpicos, por exemplo, é um prejuízo muito grande para centenas de atletas que estão no auge da vida deles, esportiva. Tem um ciclo, né? Pois é, a Olimpíada tem um ciclo, né? E a Eurocopa também, né? Se imaginar que tem uma série de jogos. Agora, a Copa América aconteceu em 2019, velho. Aqui, 2019 teve Copa já foi aqui, já foi aqui no Brasil. Já foi no Brasil. Eu vou te falar assim, opinião pessoal, assim. Eu tô de saco cheio de Copa América. Antes dessa história toda, a 2019 teve aqui, eu cobri jogo aqui em Salvador, e eu achava assim, cara, um saco. Tipo, eu acho uma competição sem graça. Você já sabe que, sei lá, não tem jogos de alto nível, assim, mais. E a própria competição, pela repetição, ano após ano, 2015, 2016, a própria competição se transformou nisso. Sempre os mesmos participantes, isso é foda também. A própria competição não, você tiver uma eliminatória para a Eurocopa, muda, a gente não vai, tem país novo. Aqui não, é sempre o mesmo. Vamos mesmo e pronto. Eu vou dizer, tem que aumentar o nível, né? Tem que aumentar o nível da competição. Eu vou fazer minha parte. Rolando na Copa América, eu vou simplesmente ignorar solenemente. Não me pergunte na live. E o jogo do Uruguai, meu irmão, nem vi. Eu vou ignorar. Eu não vou assistir. Eu vou assistir a Eurocopa. Eu vou ignorar, tô falando. Meu amigo, vou dizer um negócio a vocês. Vai estar tendo Copa América, vai estar jogando, o Sport vai estar jogando, o Santa Cruz vai estar jogando, o Náutico vai estar jogando, o Vitória vai estar jogando. Meu amigo, o sofrimento e se você quiser ver, não um futebol assim, você vai ter lá Alemanha, Eurocopa, Inglaterra e tal.
Bem melhor. Eu vou ignorar solenemente. Playoffs Vamos de embora. NBA, pô. Playoff de NBA aí tem muita coisa. Aí. Ouve lá. Exatamente. E lá já... Nervoso. Sentiu ali. Galera, vamos embora, né? Vamos embora não, vamos fechar aqui a gravação, né? Do Vamos fechar. podcast, né, do conteúdo. Vamos dormir. Sem água suja hoje, né? Vamos embora então, né? Olha, ó. Rapidinho, antes de fechar. Vou jogar FM. Luiz é do torcedor do Santa. Prefiro ver Julinho e Alexandre. É isso aí, meu irmão. Julinho, exatamente. Vai sofrer com... Eu vou falar pra você, vou dar um spoiler. Tu vai sofrer demais com o Julinho e Alexandre. Sofrer assim, vai xingar horrores. Mas é isso. Com o Julinho e Alexandre, não, com o Julinho. Não, pô, Julinho é o lateral do Santa e Alexandre é da seleção, pô. Não, Ele tá dizendo, prefere Julinho, que é o lateral do Santa, a ver Alexandre. É isso que eu tô falando. Entendi, Ele vai sofrer, Julinho ele é vai o sofrer lateral com o do Julinho. Daqui pra frente. Que estreou daquele jeito. Daqui pra frente o homem tá limpo, né? Dá pra ter uma. Porque Julinho Dá pra tem a ter desculpa. uma- Ele jogou. Veja, ele pode falar. O cara tem uma desculpa. Ele pode falar, né? O jogou- executivo falou, né? Jogou com diarreia. Jogou no zero então, grau. Jogou no zero grau. É O difícil. cara tem uma desculpa, pô. O cara tem uma desculpa. Vila. O executivo Vila. que abriu isso, né? Olha, tem uma frase. Tem um jogador do Santa Cruz que jogou. Eu acho que foi, meu Deus, foi General. Um jogo do Copa do Brasil, foi uns 4 anos atrás. Que ele jogou e fez o. Aí disse que jogou com diarreia e febre. Meu irmão, com diarreia e febre, tu não faz nada na tua vida, nada. Você já ouviu o áudio de É o Marcinho? Guerreiro. O áudio de Eu tô Marcinho no bom. Grêmio? Já. O de Massinha é bom demais. pô. Aquele ali é clássico, porra. Foi no Aquele Bahia. ali é clássico. O de Massinha é bom demais. Foi o jogo do Foi contra o Bahia. Bahia. Que aí Foi contra o que o cara Bahia. entrevistou. Marcinho, tá saindo do jogo ele. Cadê, Rodrigo? Passando Bota aí, mal, Rodrigo. Passei a madrugada inteira. Cara, é muito bom. Pura água. É bom demais. Mas aí, meu, Ai, Deus. esse jogador do o Julinho. Pura água. Lucas Julinho, veio dizer que Julinho. não ia ter água suja hoje. Veio suja mesmo. Suja marrom. É Vamos clássico. acabar por aqui, né? É clássico. Vamos acabar por aqui, né? Ó, Julinho. Vale Gerson, tudo, Julinho. Gil. JP foi embora. Sábado, Não tem ele problema. tá rindo. Sábado, Santa Cruz e Floresta, Julinho. Tu tem a obrigação de Joga jogar bola. melhor. Porque Tem. não dá pra usar essa desculpa 2 vezes, não, velho. Dá Seguida não. Dá não. Aí é difícil. Aí... Gastou. Ó. Alguma coisa, Martim? Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? Eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque Tô debilitado, é foda, velho. olha o Martinho, debilitado, meu. Debilitado. Professor não teve compaixão, não. Professor não teve compaixão com o Marcinho, não. É que a diarreia realmente é um problema. Debilita o jogador, não há dúvida, né? Debilita o repórter também. Também. Olha o Guarulhos para cobrar esse escanteio. Essa parte é a melhor que tem, porque o comentarista tenta dar um ar sério, né? A coisa. Aí vem um repórter que minha mão. Silva. Meu Deus do céu, é bom demais. Silva lá, rapaz. Se era água Vamos embora, suja que vocês queriam. Se era água Vamos suja que embora, vocês que a água queriam. suja começou a ficar suja Clássico. demais. Não, Vamos dormir. essa veio ali. Clássico, no Clássico. nível- Vale Perguntou. tudo, Gil. Vale tudo. João, Não, Clássico não, perguntou. Numa rádio Clássico perguntou católica. aqui. Tá bom. Clássico Daqui a pouco vai perguntou ter- aqui. E se o Julinho jogar pior? Jovem? Julinho. Aí. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? É RH, né? RH, né? Aí vai para RH, né? Eu nunca nem ouvi falar nesse Julinho. Ele veio da onde esse cara? Nem eu. Sei não. Não, ele estreou Sei não, velho. Juro por Deus, sei não. péssimo. Chegou aí, péssimo, de algum péssimo. lugar. Vou botar no Gol aqui pra te responder isso. Juninho, ele jogou. Mas jogou essa, que já tava jogando. São Jogou Bento, debilitado. São Bento, O César Machado Bento. Colares. São Bento. São Bento. São Bento. São Bento era no colégio de Olinda. São Bento. 34 anos, meu amigo. 34 anos. Dá a ficha aí. Dá a ficha do homem. São Bento e o que mais? Aqui. Deixa eu ver aqui. Tem para mais de uns 30 times. É. Vai bater 2 horas de live aqui, só os times de Julinho. São Bento e Tá bom. Ituano. Não tô abrindo aqui não, mas tá bom já. Tá bom. 34 anos rodando. Eu vou dar Para uma que dê escolha aqui. certo. Eu vou torcer pro Juninho. No sábado. Vou torcer.
Que joga melhor. Os comentários. Não. Isso aqui Vamos embora. Rodrigo, Vamos embora. Clima tá capturando o áudio pro podcast. Clima, só um doc. O áudio podcast acabou na Copa América, viu? Se liga aí, esse Clima. Quando eu falei ali, não sei o que, tentei encerrar. Acabou na Copa. Dá um jeito. Dá um jeito e encerra. Vai. A Copa América encerrou ali. Um abraço. Vamos embora. Vitor Vilar. Jackson. Que demora da porra! Albertão aí. O bom é o começo. Vai, Jackson. Um abraço. Vilar, abraço, galera. Valeu, galera. Quando o Rodolfo Esse áudio é maravilhoso. Quando o Rodolfo não tá, em vez da gente terminar com clima de romance, a gente termina com água suja mesmo. Com nível assim. Com merda mesmo. Terminou. Essa live literalmente terminou na merda.